posso te chamar de Paty? Pode. Se eu te perguntasse, quando você era pequena, Patrícia, o que você quer ser quando crescer? O que você ia me responder? E o repórter da Globo me perguntou qual que era o meu maior sonho. E eu falei, conhecer Nova York. Uau! Anestesista, que falava espanhol e falou no meu ouvido, Deus é contigo. Quando ele falou isso, eu falei, fiquei viva. Arrepiei. Eu falei, tô viva. E aí, tudo bem com vocês? Mais um episódio de número 11. E eu quero agradecer vocês que estão aí com a gente até agora. Muito obrigado. E não se esquece, compartilha, curte, ativa o sininho, todas essas coisas que todo mundo fala pra fazer e que você já sabe, tá? Não precisa ficar repetindo, não. Então vamos lá, a convidada de hoje, vocês não podem perder. Ela é incrível, tem uma história de vida, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia da história de vida dela. Então, não sai daí. Vem com a gente, bora lá! E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui, eu tô com uma pessoa muito especial e ela tem vários projetos muito especiais que vocês vão amar. Eu vou ler porque eu achei incrível, então eu vou ler de fato para ficar mais bonito falado. Enquanto houver gente disposta a cuidar, ensinar e acolher, ainda há futuro. A crise me desafiou, mas também me despertou. A vida é um desafio. Então, senhoras e senhores, com vocês, eu tô aqui com ela, Patrícia Oliveira. E vai contar tudo pra gente, toda a sua trajetória, desde pequenininha até todos os projetos sensacionais que ela está desenvolvendo. Patrícia, muitíssimo obrigado pela sua presença, disponibilidade e paciência também, tá? Porque esse tanto de projeto que ela tem, gente, dizemos que ela arruma tempo para respirar e para dormir. E a gente vai saber. Posso chamar de Paty, né? Pode. Então vamos lá, Paty, para a gente iniciar do início. Primeira coisa, quem é a Patrícia que as pessoas não veem, não conhecem? Patrícia, uma mulher cristã. Primeiro, eu preciso falar isso, porque se não fosse Deus na minha vida, acho que nada disso teria acontecido, ou estaria acontecendo. É uma mulher visionária, uma mulher que pensa muito no futuro. Uma mulher que veio para Nova York, assim, em busca de oportunidades, como muitas pessoas, porque já não tinha mais espaço. Exato. Em São Paulo, e eu precisava de desbravar. Tá, e você, então, você nasceu em São Paulo capital. São Paulo capital. Como é que era a Patrícia pequenininha? Como é que era sonhadora? Se eu te perguntasse, quando você era pequena, Patrícia, o que você quer ser quando crescer? O que você ia me responder? Não saberia, mas só que o que eu sei dizer para você, eu tive uma infância muito dolorida, porque eu não tive pai, eu tive um padrasto que foi uma pedra no sapato, mas só que eu logo pequena, assim, com 8 anos, eu comecei a fazer ginástica olímpica, foi onde eu me encontrei. Uau! E assim, a ginástica, hoje quando eu falo com o terapeuta, ele fala que foi o que me fortaleceu, que a gente às vezes não sabe porque que a gente se tornou pessoa tão forte, ele fala que é por causa da ginástica.
Eu fazia ginástica olímpica desde 8 anos de idade e isso me deu força, porque eu treinava muito. Onde que você morava em São Paulo? Itaquera. Itaquera. Tá. E aí, como é que era na sua infância ali? Você tinha alguém, algum exemplo de que já empreendia ou não tinha nada? Não tinha nada, 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 nada. Não tinha nada, mas eu tinha na minha cabeça que eu não ia ser igual aquelas pessoas da minha família, que eu ia ser diferente. Porque eu vim de uma família muito, muito, muito de pessoas com muita dificuldade. Ok. Sim, todo mundo trabalhador, minha mãe empregada doméstica, mas com muita dificuldade em tudo. Com 10 anos, mesmo eu fazendo ginástica olímpica, minha mãe me tirou da escola e me colocou para trabalhar em casa de família. Com quantos anos? 10 anos. 10 anos. 10 anos de idade, eu chorava que eu queria estudar. É um período muito difícil da minha vida. E depois eu comecei, tipo, sabe, ficar na casa de um, na casa de outro, porque eu tinha muito problema na minha casa por causa do meu padrasto. Até que eu cheguei na casa de um tio meu, que trabalhava no Palácio do Governo. Ok. E aí eu já tinha passado 3 anos. Com 13 anos, eu fui para o primeiro emprego, que era na Secretaria do Menor, quando era no tempo do Quércia. Eu não sei quantos anos você tem, se você vai lembrar dessas Tem coisas. 37. Não, eu tenho 54. Não, eu lembro só da FHC pra frente, assim. Não, então. Itamar Franco Real, troca do real pro Cruzeiro Essa era Real. muito pequenininha. Mas eu lembro que teve um furduncinho aí. Eu lembro mais ou menos dessa parte aí da mas troca. aí eu já estava mais velha. Tá. Com 13 anos, tinha a Secretaria do Menor, que era o tempo que o Quércia era o governador. E eu fui trabalhar no Banco do Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Foi meu primeiro trabalho. Era um projeto muito parecido com isso que eu quero fazer, você vê. Legal. E depois eles direcionavam para os trabalhos, né? Era para estudar. Meu projeto, os jovens precisam estudar. E foi assim que eu comecei. Aí eu fiquei 1 ano nesse banco, que é na Avenida Paulista. O prédio está lá até hoje. É na Avenida Paulista, no 1776. Tá. Aí depois dali eu fui trabalhar no consultório dentário. E depois eu fui trabalhar numa clínica ortopédica. Ok. E aí eu precisava de ter uma casa. Tá, aí você já estava mais ou menos quantos anos? 17 anos. 17. Então, e você continuou estudando? Eu continuei estudando. Eu continuei estudando. Não continuei em todo momento. Eu parei de estudar. E aí, com 17 anos, eu casei. Ok. Eu casei com 17 anos e aí eu voltei a estudar. Aí eu terminei o primeiro grau, que eu não tinha terminado, e fiz o ensino médio. E aí eu casei e fui estudar. Então, você trabalhou esse tempo todo. Com 17 anos, você casa, volta a estudar. E aí, o que você começa a estudar? Qual que é a profissão que você faz? Você escolheu? Era uma coisa que você queria ou era algo que você precisava fazer? Não, eu fiz o ensino médio, Tá. eu casei, fiz esse ensino médio e eu parei. Eu fiquei casada dos 17 até 24 anos. Ok. 24 anos eu me separei. Tá. Meu marido era DJ e eu trabalhava com música. Ah, legal. Mas só que aí deu uma coisa que eu falei, eu não quero mais saber disso, porque eu me separei, eu queria esquecer tudo aquilo que tinha acontecido comigo. Foi quando um amigo meu falou para mim, Patrícia, por que você não vai trabalhar de corretora de imóveis? Foi assim que legal. eu comecei na corretagem com 24 anos. Tá, e nesse tempo, então, você já tinha filho nessa época? Eu tive 2 filhas com meu marido. 2 filhas. E como é que era lidar com 24 anos, 2 filhas, e começar numa área nova? E ter Foi acabado horrível. de se separar? Horrível, porque as minhas filhas tiveram que ficar com a minha mãe, e eu tive que ir para essa luta. Foi bem difícil. Só que assim, eu dei muito certo no que eu fui fazer. Não sei se é porque eu também cheguei com muita vontade, e eu precisava de ter uma casa. Aham. E assim, eu comprei minha primeira casa com 24 anos. Uau. No primeiro ano que eu entrei na imobiliária, eu comprei minha primeira casa. Nossa, que legal. Isso é raro, 24 anos. Eu comprei minha primeira casa própria. E assim, aí dali, fui morar com minhas filhas de novo. Conversei com elas, elas eram pequenas. Mas eu falei, a partir daqui, nós nunca mais vamos nos separar. E a gente separou quando eu vim pra cá.
Mas aí elas já eram adultas. Hum. Uma tinha 29 anos quando eu vim para cá e a outra tinha 24. Beleza, perfeito. Então, desse momento aí que você dá um pulo, um salto na sua vida, né? Que já compra casa, já tá mais tranquila morando com as suas meninas. Como é que foi dos 24 até o momento para você sair do país? O que aconteceu nesse meio tempo que fez você sair do país? Na verdade, eu tenho uma história com Nova York assim, Ana. Quando eu era jovem, com 15 anos, eu tinha muita vontade de, antes de casar, de vir para Nova York. Sério? Coisa da minha cabeça. Que legal. E eu era de uma escola de samba, da Nenê de Vila Matilde, lá da Zona Leste de São Paulo. E eu participei de um concurso uma vez, dançando. Participei de um concurso e a escola de samba naquela época era muito famosa. Hoje não é mais. E um repórter da Globo me perguntou qual que era o meu maior sonho. E eu falei, conhecer Nova York. Uau! Mas por que naquela época? Você já tinha visto? É por causa de filmes? É por causa que você sabia de alguém que estava aqui? Não, não sabia de ninguém que estava aqui. Não sabia de nada, assim. Acho que via pouco filme, mas só que a matéria que eu mais gostava na escola era inglês. E assim, eu tinha muito isso comigo. Ai, eu vou para Nova York. Olha que coisa louca, muito louco isso, né? Você já estava ali profetizando. E hoje eu moro em Nova York, você vê que coisa. E assim, quando eu lembro dessa história, eu falo, gente, eu tinha até que buscar esse vídeo, né? Ele falando. Porque quando teve essa pergunta e quando eu tive essa resposta, que foi muito, muito imediata, todo mundo riu. Imagina. Porque naquele lugar, quem que ia para Nova York? Lógico que hoje tudo mudou, tem um monte de gente daquele lugar mesmo que vem. Tem o filho do meu amigo da escola de samba, estudou aqui em Connecticut. Então, assim, lógico que aí a gente passou o tempo, tal, muitas coisas mudaram, mas lá atrás era diferente, né? Mas aí passou e eu já tinha isso, que eu queria mudar, e começou as coisas. Sabe quando você faz tanta coisa dentro do que você escolheu ser e que parece que já não tem mais nem mais graça aquilo, que fica tudo. Parece que tá tão fácil. Não tem, não tem aquele ânimo de acordar e de ir fazer, porque já tá na mesmice, talvez? Sabe quando fica. Não é que eu fiquei muito bem de vida, não é sobre isso, mas só que assim, eu conseguia desempenhar muito bem o que eu fazia. Eu fiquei muito conhecida nisso que eu fazia em São Paulo, e a gente não estava com essa informatização que a gente tem hoje. Exato. Quando eu saí de lá, eu sempre falo para meus filhos, se eu tivesse ficado lá, hoje eu ia ser muito famosa. Pois é. Porque depois que eu saí de lá, veio essa informatização com tudo. Mas quando eu entrei em 1998, na corretagem, não tinha informatização, a gente fazia tudo com cadastro, sabe? Com os livros, com papel. E aí eu tinha um diretor, e ele falava assim, gente, vai informatizar, vocês vão ver. E eu nunca me atualizei. Assim, nunca me atualizei, tipo Fazer datilografia, aquelas coisas. Nunca, eu fiz isso tudo quando era muito nova, mas eu não me atualizei que ia chegar mesmo o computador, e a gente ia ter que ir lá para frente do computador buscar os imóveis. Para mim era muito fácil, porque eu sei escrever muito bem, e a gente vendia com anúncio de jornal. E aí, tipo, eu fazia um anúncio domingo e ficava sentada segunda-feira esperando, que eu sabia que as pessoas iam chamar o meu anúncio, porque eu escrevia muito bem. E aí, depois, quando informatizou, eu me ferrei. Porque eu falei, e agora? Exato. O que eu vou fazer? E eu tive que buscar, sempre tendo ideia, sabe? Sempre se renovando. Me renovando. Dentro da corretagem, eu tinha descoberto que dava para mim juntar terrenos e vender para fazer prédios. Que foi até o meu maior... Quando eu comecei, foi o que eu consegui fazer assim, e ganhei o meu primeiro dinheiro para comprar minha casa. Minha primeira casa. E eu comecei a fazer aquilo. Eu falei, vou investir nisso, vou parar, vou ir conhecer as construtoras e depois vou começar a oferecer os terrenos para as construtoras. E foi o que eu fiz aí durante vários anos, abri uma empresa de negócios imobiliários e eu fazia o mesmo. Deu certo, mas chegou um tempo que eu falei, putz, eu não quero mais isso, sabe? Aí eu tive 2 meninos, que são gêmeos, o Vitor e o Enzo, começaram a jogar futebol desde 5 anos.
E eu comecei a levar eles para fazer teste. Onde que eles jogavam? Eles jogaram num lugar que chamava Nacional. Era profissional já? Não. Não, era antes para ir pro profissional. Mas eu levei eles para fazer teste em vários clubes. E entre esses clubes eu levei no Palmeiras. Ok. E o meu filho Vitor passou no teste do Palmeiras, mas na primeira fase. Eu sempre falo isso, porque senão... Você sabe da piadinha do Palmeiras? Não. Palmeiras não tem mundial? Você nunca escutou isso? Não, sim, porque meus filhos são corintianos, eles falam Fala direto. direto, né? Gente, imagina se você tivesse jogado no Palmeiras. Não, mas assim, isso também é uma ilusão. Eu preciso de que as pessoas saibam disso. Hoje o futebol não é como era antigamente. Não. Mudou. Hoje é comércio, é business. Se você não tiver dinheiro, você não joga. Só quer aparecer mesmo, não querem jogar mais. É muito business, sabe? Então, assim, meu filho passou na primeira fase do Palmeiras, só que eles são gêmeos, e eu falei, putz, eles não podem se separar porque eu sou mãe solo do Vitor e do Enzo. Uhum. E aí eu peguei e falei, não, eles não podem se separar. E a primeira fase só, são várias fases, e se ele não conseguir, vai ficar frustrado. E foi assim que começou a ideia de eu mudar mesmo, de fato, de país. Tá, deixa eu só voltar um pouquinho ali para trás. Quando você fala que abriu a sua empresa de imobiliária, qual que foi o seu maior desafio nesse momento como empreendedora? Porque até então você já tinha empreendido antes ou foi a primeira vez que você passa a empreender? A primeira vez que eu abro o meu primeiro negócio, minha empresa é aberta até hoje no Brasil, vou fechar agora, porque estão mandando fazer agora a saída de vez, né? Uhum. Então eu vou fechar agora, mas eu quando eu mudei para cá, eu também queria ser real estate aqui, eu queria ser corretora de imóveis aqui e eu queria usar minha empresa. Não vai dar, vou ter que fechar, mas foi a minha primeira empresa, deu muito certo. Você não sentiu frio na barriga? Porque não você tenho medo. Tá no lugar, tá ali tranquilo, seu dinheiro certo. Entre aspas, porque você tem que correr atrás de Não, é muito difícil ser corretor. É muito difícil, porque assim, você pode vender hoje e ficar tempo sem vender. Não tem salário base. Não tem salário base, é o que você vende. E depois que eu tive meus filhos, eu tinha ficado um período fora, voltei, foi bem difícil seu retorno? Meu retorno, mas eu tenho uma história para contar do meu retorno, quando eu voltei. É uma história, gente. Eu tenho uma história, assim, e ela tá fazendo muito sentido aqui agora, porque quando eu trabalhei 12 anos na Camargo Dias, acho que você não conhece, porque eu estava em São Paulo, também passei pela Kaufmann, pela Local, mas na Local... São imobiliárias? Imobiliárias, as maiores de São Paulo. E a Local, eu voltei quando eu tinha tido meus filhos. Aham. E eu voltei e eu falava assim, ai meu Deus, sabe quando parece que nada vai dar certo? Uhum. Eu tava assim. E eu tinha desistido. Eu falei, eu não vou ser mais corretora porque não vai dar certo. Eu falando para mim mesmo. E aquele dia eu tinha desistido de ser corretora e eu voltei para casa. Voltei para casa, eu falei, vou arrumar um serviço com carteira registrada para cuidar dos meninos, porque isso não vai dar certo. Deitei no sofá da minha casa, meu telefone toca. Quem era? Uma mulher, ela só falou assim para mim. Ela falou assim, Patrícia, tem uma casa na rua Caiová, número 1051, e eu quero comprar essa casa. Você pode vender para mim? E que, comparando, para quem não conhece São Paulo, comparando esse local, esse endereço, onde seria mais ou menos aqui em Nova York? Seria qual bairro mais ou menos? Só pra gente ter uma ideia. Já era alguma coisa perto de... Perdizes hoje é um bairro nobre, um dos melhores bairros. Vamos considerar aí o Upper East Side, Central Park ali. Por aí. E aí eu peguei e falei assim, nossa, quem que me indicou? Ela falou, a Dilma. Eu falei, Jesus, não conheço nem Dilma, mas eu corri para imobiliária no mesmo dia. Eu ia falar, a presidenta. Não, mas só que tem muito isso, não era? Nessa época, era o Collor. Tinha acabado de ser, eu acho que o Collor. Ok. E assim, a imobiliária que eu trabalhava vendeu o Collor, a Camargo Dias. Não fui eu que vendi, mas vendeu. Mas aí eu já estava no local. E ela falou que a moça queria comprar essa casa. Ela chama Marise, não vou esquecer até hoje. O marido dela trabalhava na Johnson & Johnson. Okay. E eu fui, quando eu cheguei na imobiliária, e eu olhei, estava com dados protegidos, não podia ver o proprietário. E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou vender essa casa? E eu era amiga do diretor, do Claire.
E aí eu falei assim, e agora? Fui lá falar com o Clélio, ele pegou e falou que era a moça que ia comprar, chamava Marine, alguma coisa assim. E o marido dela trabalhava na Johnson. Ah, tá. E aí eu peguei e falei assim, eu vou conhecer essa casa de qualquer jeito. E aí eu consegui o telefone, e essa casa era da Patrícia Casé. E eu falava, meu Deus, e agora? Eu vou ter que vender a casa. Só que aí, olha o que o diretor fez. Ele arrumou um monte de comprador no mesmo dia para casa. No way. Sério? Sério. E aí, tipo, eu falei para ela assim, Marise, se você não assinar 6 horas da tarde da sexta-feira, tem outra pessoa na outra sala que vai assinar. E assim eu vendi a casa da Patrícia Casé. Por que que eu estou falando para você que tem uma história? Porque a Patrícia Casé, ela está muito envolvida em muitas coisas aqui em Nova York. Legal. E eu vi que ela é amiga de uma pessoa da Billboard, que é uma revista de música. E eu falei assim, eu preciso de conhecer essa mulher. É uma americana, sabe? E assim, eu preciso também de contar para Patrícia Casé que eu vendi essa casa dela. Porque ela não apareceu. Ela não apareceu, você acredita? Geralmente é assessor, alguma coisa assim. Ela não trabalho. apareceu. A menina que trabalhava com ela chamava Neuzinha. Não deixou entrar na casa para mostrar para a moça. A moça comprou a casa sem ver. Olha só, gente. E foi a minha volta quando eu tive meus filhos para a imobiliária. Eu vendendo essa casa da Patrícia Casé. Isso me trouxe esperança de novo. Legal. E aí eu comecei. E aí eu já tinha um terreno formatado. Aí depois que o meu diretor fez isso comigo, eu falei, não, vou vender sozinha. Aí eu vendi sozinha esse terreno, ganhei uma grana assim bem legal. Tipo, não tinha nada, de repente tinha 200 mil na conta. Ui, naquela época 200 Era mil muito. era Eu contei isso pro meu filho ontem. 200 mil, mãe? Não, eu contei pro meu filho ontem isso. Eu falei assim, menina, não tinha nada. Porque às vezes a gente passa por situações que a gente também fala, putz, e agora? Eu não tinha nada, de repente eu tinha 200 mil na minha conta. Nossa. Então, assim. Isso meados 98, 99? Não, meus filhos nasceram em 2004. Ok. Eles tinham 2 aninhos. Foi logo que eles. 1 aninho, 2005. 2005 já estava, né, começando a informatizar, né? Sim, a gente já trabalhava com computador. Eu tava saindo do ensino médio, estava finalizando o ensino médio. Então. 2005. Porque você é muito nova. Ai, obrigada. Meus meninos vão fazer 21 anos agora, no dia 31 de dezembro. Mas aí foi isso. Aí vendi essa casa e depois eu logo vendi esse terreno, que eu ganhei esse dinheiro. Mas antes eu ainda vendi um apartamento na Cardoso de Almeida, que é em Perdizes também. E depois eu consegui vender para todo mundo. Eu vendi o apartamento na Cardoso. Seu nome já... Aí depois eu vendi. Mas eu já tinha. Já tinha nome? Eu já era muito conhecida no Brasil, lá em São Paulo. Eu sou conhecida nisso, que eu fazia. Ainda, porque ainda me procuram para fazer isso, é o que eu não faço mais. Mas quando eu vim para cá, eu vim com a ideia de ser corretora, porque assim, eu falava, vai me sobrar isso, eu ser corretora da Ilha de Manhattan. Era o desejo do meu coração. Legal. E tudo que Deus coloca no nosso coração pode acontecer. Tá? Mas aí acabei fazendo essa transição aí, abrindo essa instituição, é muito trabalho também. A instituição que você fala, qual que é? Porque você tem um monte de projeto. Não, eu tenho uma instituição e vários projetos dentro da instituição. Perfeito, então vamos lá, só pra gente, porque senão eu me perco na sua linha. Porque eu sei que você tem muita coisa, ela é um baú, gente, cheio de história, tá? Fica aí que vocês vão ver. Você abre a sua empresa, aí seus meninos começam a jogar futebol, só que você não quer que eles continuem nesse caminho, você opta por vir para Nova York. Sim. Ok. Exatamente. Eu penso que nós precisamos de formar cidadãos. Perfeito. E tinha que ser muito natural meu filho ser jogador de futebol, e também eu falei para ele isso ontem também, se ele tem promessa, ele vai ser aqui, porque ele joga futebol aqui até hoje. Então, assim, eu acho que nós precisamos de colocar nossos filhos no caminho deles ser cidadãos de bem, né? Eu acho que eles têm que estudar, têm que ter profissão também, porque ser jogador de futebol não é para a vida inteira. Vai chegar uma hora que você vai ter que ter outra coisa para você fazer.
Eu penso muito nisso, eu pensava muito nisso, eu pensava em tudo, na verdade. E foi por isso que eu vim. Eu vim para cá, para essa mudança, essa virada de chave, mais da vida dos meus filhos do que da Da minha. sua. Porque a minha, ela estava dando certo. Sim, sim, já estava no ápice lá, já estava dando estava com a sua certo. carreira, né, bem certinha, todo mundo já te conhecia, então era tranquilo. Então, nesse momento que você pretende, você pensa em mudar, quando você fala com seus filhos, como é que é a reação deles? Como é que foi a reação deles? Um queria muito, o Enzo. É, Nossa, ele achou o máximo. E o Vitor não. Mãe, você é louca, como que nós vamos fazer isso? Pequeno, né? 13 anos. Mais um, não, vamos, Vitor. Ele convenceu o irmão dele a vir. Mas o meu filho, o Enzo, até hoje, aham. ele é muito decidido. Esse que estudou direito, está estudando direito, ele é muito decidido. Eu não sei se é muito legal, mas ele é muito decidido. E é legal, porque não fica no muro, né? Não. Já vamos e já é isso aí. Até a gente na igreja, todas essas coisas, ele sempre foi muito decidido. Ele decidiu sair da igreja. Mãe, não dá pra gente ficar mais aqui. E aí senta, fala, ó, acontece isso, isso, isso. A gente não pode ficar num lugar desse. E assim, o meu filho, os dois, eles são muito inteligentes. Não é porque é meu, não. Não é coisa de mãe, não. Às vezes eu tenho até medo disso, sabe? Porque assim, eu acho que eles precisavam de ser mais criativos, mas para fazer carreira mesmo. Ontem eu estava falando isso com meu filho. Não adianta você sabe, você ter uma ideia e você não desenvolver. Você tem que ter uma ideia E desenvolver. porque senão Sim. vem outro e faz o que o Enzo sua falou, frente. e faz. Então a gente conversa muito sobre isso em casa também. E aí, quando você chega aqui, você já tinha pesquisado sobre o país antes, o local que você ia vir? Ou você chegou, mesmo que você estava sabendo de algo, você teve algum choque de cultura? Você teve algum momento assim, meu Deus do céu, o que eu resolvi fazer? O que eu tô fazendo aqui? Eu vim 4 vezes para Nova York. Ok. Eu vim conhecer Nova York, que eu não conhecia, né? Eu falei para você que lá com 15 anos eu falei que eu queria conhecer. Sim. Então eu vim em 2017 2 vezes, e 2018 eu também vim. Perfeito. E depois aí eu já sabia que eu queria morar em Astoria. Eu já sabia, porque assim, eu vim pesquisar os lugares que eu acho que fazia mais sentido para trazer 2 meninos, que não era muito perigoso, sabe? Eu Sim. tive que pesquisar tudo. Eu estava mexendo com 2 vidas, né? Exato. Então, Só você. eu peguei, vim antes e eu moro no mesmo lugar até hoje. Legal. Moro no mesmo lugar. Que incrível Eu isso. até quero mudar, mas eu fico, meu Deus, eu vou sair daqui, depois vai ser tudo tão difícil. Então a gente fica ali. Hoje, até os meninos também falam, ai, mas bem que a gente podia mudar mesmo, mas a gente está no mesmo lugar até hoje. Foi tudo muito. Isso que você falou, foi muito difícil nosso início. Eu acho que virou um misto de muitas coisas assim acontecendo. Aí veio o frio também, em novembro. Naquela época fazia bem mais frio do que hoje em dia, eu acho. Veio frio também. Foi horroroso esse nosso primeiro ano aqui. E aí aquele frio e eu trabalhando de limpar a casa. Então você já chegou. Você conhecia alguém aqui quando você veio? Já tinha você conseguiu fazer algum contato? Eu conheci a mulher que alugou o apartamento. Aí eu conhecia o Edson, do quarto, e também que me indicou em vários trabalhos para mim começar a fazer as limpezas. Legal. Mas só que eu consegui o meu primeiro trabalho aqui de limpeza, porque eu fui no restaurante ali na Roosevelt, que tem até hoje, que chama Aroma. E eu estava sentada na mesa esperando o dono do restaurante para ver se eu conseguia trabalhar no restaurante. E sentou um rapaz do meu lado, ele chama Samuel. Ele falou para mim, a minha esposa está procurando uma ajudante. E foi assim que eu comecei o meu primeiro trabalho, mas ela me pagava $30. É. E como é que foi isso para você, do momento da vida que você tinha lá em São Paulo, né, sendo corretora, ganhando dinheiro, ganhando bem, lá numa posição boa, sair de lá, vir para cá, não desmerecendo, né, quem limpa banheiro, quem limpa, mas é porque tem essa coisa que o brasileiro chega aqui,
E aí ele fala, eu era contador, eu era advogada, eu não vou lavar banheiro. Eu eu nem não vou pensava fazer nisso. isso. Eu nem pensava Como é que nisso. foi então você não teve problema Eu não, porque eu já ir vi, para uma coisa bem diferente. eu já vim com isso na cabeça, que eu ia ter que fazer isso. Eu fiz também curso de manicure Excelente. no Senac, porque eu sabia que era uma coisa que dava para fazer Sim. aqui. E dá dinheiro. Mas só que, né? tipo, eu fui fazer faxina, que eu acho que era o que pintou ali na... Era o momento. E assim, levava os meninos Para fazer faxina com você? comigo, Uau. eles choravam. Eles estavam com muito. quantos anos? 14. Eles choravam porque assim, eu levava eles para limpar um escritório. Ok. Lá no 230, na Quinta Avenida. Uau. Um showroom de roupa de cama. Ok. De uns coreanos, era muito sujo. Meu filho chorava e falava, mãe, você não pode fazer isso. Eu falava, posso, porque eu escolhi vir para cá. Então, eu sempre fui muito realista em E todas as decidida coisas. também, tá vendo? Seu filho tem pra quem puxar. Não, o Enzo, ele é muito Enzo. parecido comigo. Mas quem chorava era o Vitor, você não pode fazer isso. Eu falei, posso. Eu escolhi vir para cá, então eu tenho que fazer. Aí, nesse período, fui limpando e tal. Até o dia que a gente foi limpar uma cobertura e ela me deu muito trabalho. E eu vi que ela recebeu $500 para Ele te pagou 40, Me pagou 50. 50. Pagou 50 nesse dia e falou que ia me levar para jantar. Uau. Lá na Aroma, onde eu conheci o marido dela. E eu falei que eu não estava com fome e que eu não queria mais fazer aquilo. Quando eu falei para essa mulher que eu não queria mais trabalhar com ela nessa cobertura, foi quando eu fui já começar a fazer sozinha, que eu comecei a fazer essas limpezas aqui, eu comecei a levar meus filhos. Mas aí eu já me sentia mal, eu sentia muito cansaço, e eu achava que é porque eu não estava acostumada a fazer aquilo. Mas eu sempre limpei minha casa, e para mim era a mesma coisa que limpar minha casa. Mas eu comecei a sentir muito cansaço, muito. Okay. Acima Além do normal. Acima do normal. Isso foi assim, você estava trabalhando para ela, você começou a trabalhar para você, e aí... Em 5 meses. Em 5 meses que eu estava aqui. Você começou a sentir... 5 meses que eu estava aqui. Aí eu comecei a sentir muita canseira e muita dor de cabeça. Aí eu falava, gente, e eu tinha medo de falar para meus filhos, porque estava nós, né? Mas a gente ia para a igreja, tudo. Eu falava, meu Deus, e agora? E cada dia que passava, eu sentia que eu estava ficando mais forte aquilo. Sabe? Mais forte. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Sabe assim? Você sabe que tem alguma coisa, mas você não sabe o que é. E aí, um dia eles foram para a escola, né? Eles entravam às 8 horas na escola e saía às 3 horas, mas esse dia eu estava com muita dor e eu não contei para eles. E aí tinha 2 mulheres na igreja que trabalhavam em hospital, eu liguei para as 2, você sabe como que é aqui, às vezes as pessoas nem te atendem. Sim. Elas não me atenderam, mas eu falei, não posso, porque assim, aquele dia eu estava com tanta dor, que eu sabia que estava alguma coisa que não era normal comigo, que era super anormal. E aí eu tive coragem e mandei uma mensagem para o pastor da igreja. Eu nem conhecia ele muito bem, porque eu estava 5 meses só aqui. Sim. Ia fazer 6 meses, mas eu mandei para ele, pastor, eu estou morrendo. Preciso de ajuda. Sério? Você falou isso com ele? Mas era verdade, porque eu estava mesmo. Mas eu tinha muita dor de cabeça e eu não conseguia mais ficar em pé. Eu já não conseguia mais nada, assim. Eu tive, antes disso, em novembro, eu tive uma convulsão, mas eu achava que era por causa do frio. E aí, depois dessa convulsão, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. E sabe, assim, muita canseira, mas eu fui. Aí, fui até março. Aí, em março, eu senti essa dor muito forte. Aí, eu chamei o pastor. Eu falei, eu vou mandar mensagem. Eu mandei a mensagem, eu não liguei. E aí, ele me ligou. Ele falou, o que está acontecendo, minha Patrícia? Eu falei, eu não aguento mais ficar em pé. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Ele falou assim, eu chego na sua casa em 10 minutos. E aí, ele veio mesmo. Ele me levou na emergência aqui em Astoria, no Monte Samai. E cheguei ali, eles fizeram todos os exames, cheguei umas 11 horas. Quando deu umas 4 horas, chegou o resultado. Eu tinha um tumor no cérebro. Nossa! Aí foi terrível, porque eu falei assim, putz, e agora? Eu não pensava em mim. Os 2 meninos. Eu pensava, o que eu vou fazer agora que eu tenho esses 2 meninos? Então, a única coisa que vinha na minha cabeça,
naquele momento, ela falou assim, Deus, me deixa viva. Porque quando elas falaram para mim que eu tinha isso, elas não falaram, você tem um tumor e não é maligno. Tá. Eles só me deram a notícia, você tem um tumor no cérebro, e a gente já chamou a ambulância, e você vai ser transferida para o Monte Sinai de Manhattan, ali no 96, que você vai ter que fazer a cirurgia agora. E aí eu peguei, aí tinha uma mulher comigo da igreja, a Margarida. Aí a Margarida pegou e falou assim, você não quer ligar para sua família? Minha mãe tinha 74 anos. Nossa. Eu falei, mas já tá, não quer. Eu falei, não. Já tava no Brasil também, né? No Brasil, só tava eu e os meninos. Okay. Aí eu peguei, ela falou assim, eu falei assim, não quero que conte para meus filhos. Não quero. Pode contar para o pastor. Aí nós ligamos para o pastor, eu falei, pastor, eu tô doente, eu não sabia que eu tinha isso. Eu tô com um tumor no cérebro, eles não sabem ainda que tumor que é esse, se é maligno, o que é, mas eu vou ter que fazer uma cirurgia agora e eu queria só que o senhor cuidasse dos meus filhos. Foi assim. E naquele momento ali, você não sabia o que ia ser, já tinha que ir para cirurgia urgentemente. Como é que a Patrícia estava ali naquele momento? Seus filhos, a situação, você no hospital, não ter ninguém próximo, ter que confiar, né, no pastor. E sem saber falar a língua. Eu acho que de tudo é não saber falar a língua. Mas nesse período desses 5 meses, que foram bem intensos a minha vida, eu também fui trabalhar na casa de uma moça chamada Natália. E a Natália pegou e eu levei os meus filhos para me ajudar também. Eles andavam comigo me ajudando na faxina. Chegou lá, ela pegou e falou assim para mim um dia, Patrícia, eu conheço a Jaque e ela ajuda mulheres assim que nem você, que chega com os filhos sozinha. Ela tem uma equipe na igreja dela e ela ajuda. E eu falei, eu quero. Eu me sentia doente, mas ainda não estava do jeito que foi quando eu fui para o hospital. E aí, menina, eu já me sentia muito mal. E um dia meu telefone tocou 1h da manhã e era essa Jaque. Ela falou, não sei porquê, Deus mandou te ligar e eu preciso te conhecer. Era uma quinta-feira, ela falou, preciso te conhecer. A gente marcou sexta-feira, que ela ia ter um break no trabalho dela. Uhum. E ela podia me conhecer, a gente marcou na Starbucks ali perto da minha casa. E eu fui conhecer ela. Quando eu fui conhecer a Jaque, ela começou a falar do amor de Jesus para mim. Mas só que ela falou do amor de Jesus que eu não conhecia. E foi tão profundo, que eu falei, Jaque, eu preciso desse Senhor Jesus. Ele precisa de estar comigo. Eu não sei porque eu preciso desse Jesus. E ela me deu algumas orientações, tipo, ela mandou ler Isaías 43 sempre. Ela falou, ouve louvores na sua casa, sempre. Quando você chegar na sua casa agora, você abre seus armários, fala para Deus nunca deixar faltar nada, sua geladeira, ora na sua casa inteira. E começou a falar um monte de coisa que eu tinha que fazer. E parece que eu fui para minha casa flutuando. E quando eu conto isso para ela, minha amiguíssima já, que é minha melhor amiga aqui, mas ela não está aqui, ela está lá no Brasil, ela teve que voltar. Aí eu orava muito, muito, imagina. Porque para mim era tudo muito novo e eu só podia me agarrar com Deus. Sim. E eu orava muito, muito, muito. Então, quando eu recebi essa notícia e a mulher pegou e falou para mim, a Margarida, você não quer que ligue para ninguém, fale para ninguém? Eu falei, não, porque quem eu preciso já está aqui comigo. Ela falou, quem? Eu falei, Jesus. Eu tenho certeza que não foi à toa que eu tive aquele encontro com a Jaque e ela me apresentou aquele Jesus. Então, naquele momento que eu recebi essa notícia que eu tinha isso, eu tinha tanto, assim, Jesus dentro de mim de verdade, que alguma coisa me falava que não ia acontecer tudo por mal. Ia ter o lado bom da história. Lógico que uma médica chegar para você, colocar no tradutor, porque você não sabe falar a língua, e virar para você e falar assim, de 100% de chance, você tem 30% de sobreviver. Lógico que você vai ficar triste. Você vai ficar triste. Claro. Você vai falar, putz, até ontem era boa, até ontem eu estava perfeita. Eu andava muito arrumada no Brasil, porque por causa do que eu tinha aqui, do meu trabalho. Sim. Eu andava muito arrumada, eu me achava muito bonita, sabe? Aqui não. Linda, Aqui não, porque aqui acabou que essa doença me detonou.
Mas aí eu pegava e falava assim, aí passa um filme na sua cabeça. Você fala, putz, o que que eu fiz? Eu saí do Brasil com 2 filhos, vim pra cá e agora essa surpresa. Mas eu tenho que ser forte, porque eles vão precisar de mim. Então, assim, quando chegou a ambulância que eu fui transferida de hospital, só fui orando, pedindo para Deus para cuidar de mim e dos meus filhos. Tipo, ai, Deus, eu não posso morrer agora, porque eu preciso de Acabei ajuda. de mudar e meus meninos estão pequenos. Eles precisam de mim, Deus, o Senhor sabe disso. Mas tendo conversa franca, aberta, assim, com Deus, que nem eu tô falando com você. E eu sabia que iam ser 9 horas, de 9 a 10 horas de cirurgia. Ela tinha me falado, no cérebro, né? Eu sabia de tudo, mas para mim era tudo. Mas eu acho que o que foi bom disso foi que foi na hora. Eu não fiquei em casa amargando, ai, o que vai acontecer? Mas esperar, já Não. descobriu, aconteceu. Foi na hora. Tá. E aí eu fui para a cirurgia, foi isso. Demorou umas 9 horas e meia. E eles conseguiram retirar tudo. Conseguiram, assim que ela disse que sim, né? Foi bem punk, assim. Abriu bastante, assim, até aqui. Aí, assim, e colocaram 80 grampos. Então, eu fiquei sem cabelo. Agora eu tô com esse cabelão, que é meu. É meu. E... sei lá. Aí, meus filhos vieram me visitar no outro dia. Aí eles já sabiam, o pastor falou com Porque ele. eu tava viva, né? O pastor já sabia que eu tava viva, tava no CTI, mas eu tava viva. Aí o pastor veio com os 2 para me visitar. O meu filho foi péssimo, o meu filho Vitor, ele achava que era a culpa de eu ter insistido, de querer vir, aí ia acontecer isso comigo. Mas não foi, era porque tinha que acontecer mesmo. Mesmo no Qualquer Brasil, lugar. aqui. E eu acho que aqui eu fui muito bem cuidada até. Bom. E aí, o que veio para você depois que você acordou, viu seus filhos? Qual foi a primeira sensação? Qual que é a primeira coisa que chegou para você naquele momento? Tô viva. Se eu tô viva é porque tem um propósito. Perfeito. E assim, eu me agarrei nisso o tempo todo. Mas sempre falando para meus filhos, vocês precisam estudar, independente do que acontecer comigo. Porque vocês só vão mudar a vida de vocês se vocês estudarem. Se não estudar, não tem mudança. Exato. Então, eu sempre venho batendo nessa tecla do estudo, que é o que a gente tem. A gente precisa de colocar nossos jovens para estudar. E como é que E foi? eles ouviram, porque assim, eles não faltaram na escola. Tudo que você pode imaginar que tinha na escola, eles fizeram. E meu filho fez até ginástica. Olímpica? Não foi olímpica, mas artística, sabe? Tá. Um pouquinho diferente, porque era acrobática. E eu saí do hospital, ele não tinha contado para mim que ele estava treinando uns 20 dias. Saí do hospital boa. Boazinha. Parecia que só que tinha que ter rapado, cortado o cabelo, muito mais curto que o seu, porque rapou todo um lado. E aí eu peguei e fui na apresentação do meu filho, num dia que estava meio friozinho, uma garoazinha, e meu filho fez uma apresentação, e ainda com uma música que eu amava, do Michael. E aí foi tão lindo, não é porque é meu não, esse menino. Você vai conhecer eles, também vai se apaixonar por eles. E quando eu saí de lá, eu saí com febre. Sério? Saí com febre, e assim, eu acho que eu me emocionei tanto, de ter visto aquilo que meu filho fez, que eu saí de lá com febre. E aqui, quando você tem esses problemas, o médico vem te visitar, sabe? Aí no outro dia de manhã, quando o médico, era o dia dele vir me visitar, ele veio e ele colocou o termômetro, eu estava com febre muito alta, então não teve outra alternativa, ele já chamou a ambulância, eu tive que voltar pro hospital. Aí sim, da segunda vez, quando eu fui, eu falei assim, putz, morri. Segunda vez eu pensava que eu ia morrer. Misericórdia. Pensava. E assim, e para mim a segunda vez foi muito traumática, porque meus filhos estavam na janela, assim, minha janela é virada para
pra rua, e eu vi de dentro da ambulância, eu vi meus filhos chorando. E eu entrando, e eu fui orando. Mais uma vez, eu falava, Deus, me salva. Me salva, sabe assim? E aí eu fui. Aí passei primeiro pelo Monte Sinai aqui, igual. Aí eles fizeram todos os exames, aí o médico veio. Aí eu já nem tava com o pastor. Aí eu tava até sozinha. E ardendo de febre. Aí, mas eles dão remédio, né? Aham. Aí já dá remédio e tal. Aí veio, aí ele pegou e falou assim, eu tenho, no tradutor, eu tenho uma notícia que não é muito boa, você vai ter que fazer uma nova cirurgia, porque você está com uma infecção. E tomou quase todo o lado direito. Eu fiquei com problema do lado esquerdo, mas porque meu problema foi do lado direito. E aí eu peguei, já tinham chamado a ambulância, quando ele falou isso, já tinham chamado a ambulância de novo. Aí a ambulância chegou, e quando eu entrei dentro da ambulância, eu falei, me dá um sinal, que eu vou sair dessa, porque meus filhos precisam de mim. E aí, quando chegou no hospital, quando a maca bateu, estavam os 11 médicos que me atendeu a primeira, que tiraram o tumor, porque eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia fazer a limpeza onde tinha infecção. E saiu um anestesista que falava espanhol e falou no meu ouvido, Deus é contigo. Quando ele falou isso, eu falei, fiquei viva. Arrepiei. Eu falei, tô viva. E eu peguei e falei assim, tô viva, eu não vou morrer. Foi assim. Bora lá, vamos limpar esse negócio aqui então. Abre aí, vambora, gente. Desse jeitinho. Mas aí a médica veio, a neuro é minha amiga até hoje, você acredita? Ai, que lindo. Porque ela fala que poucas pessoas deu tão certo tudo que eu fiz. Aí foi. Aí ela pegou e falou para mim que não ia demorar o tanto de horas que demorou a primeira vez. Uhum. E aí ela abriu tudo, né? Tomei anestesia, sabe, parar rapidinho. E voltei de No mesmo novo. dia? Não, você não pode. Tem que Não, voltei assim, voltei pro CTI. Ah, tá. Voltei pro CTI. Você já voltou. Voltei pro CTI. Mas quando eu voltei da segunda cirurgia, daqui para baixo não mexia. Mas eu falei, abri os olhos, eu sabia que não mexia, mas eu falei, tô viva. Para mim é importante ela ter ficado viva para cuidar dos meus filhos, porque assim, uma mente pensante é melhor do que o corpo inteiro. Exato. E aí, quando meus filhos chegaram para me visitar, eu falei assim, a mãe não tá mexendo do ombro para baixo. Mão, nada. Nada funcionava. E aí, meus filhos, eles jogam... E foi bem na semana de um break que tem, de um feriado judaico até. Aí o médico colombiano veio falar com meu filho, não era anestesista. E aí meus filhos começaram a contar que eles jogavam bola na escola. E aí o médico falou, eu queria ser jogador de futebol. E eles começaram assim, aí eles falaram, minha mãe não tá mexendo, não sei o quê. O médico virou para meus filhos e falou, vou ajudar vocês. Assim, vou ajudar vocês. Aí ele pegou, foi lá dentro, voltou com uma social work. E ele pediu para ela ajudar a gente. Ela fez um plano de saúde para mim. Ela falou que estava no finalzinho do Obama, porque entrou o Trump, lembra? Você já estava aqui. Não estava ainda não. 2019, 20. Que aconteceu isso comigo. Você não chegou em 2019? Abril de 2019. Então, aí terminou. O Trump já estava. O Trump estava... Eu acho que eu não peguei o Obama, não. Não, estava no final do Obama, e aí entrou o Trump. É de 2018 que aconteceu. Okay. Foi comecinho de 2019. Março de 2019. Nossa, na pandemia. Depois veio a pandemia. Aí ela pegou e falou que ia fazer o plano de saúde, e aí ele pegou, voltou, o médico, o doutor Alejandro, e falou para os meninos, eu vou mandar sua mãe para o melhor centro de reabilitação de Nova York, e a sua mãe vai voltar a andar. Bem. E mandou mesmo. Aí eu fui transferida de hospital depois de uma semana, mas aí eu fiquei 52 dias internada. E ainda sem mexer nada? Sem mexer nada, mas eu fazia fisioterapia 4 vezes por dia. Por dia, tá. De manhã, na hora do almoço, na hora do café da tarde e à noite. E o que você traz dessa fase que você não estava mexendo nada para sua vida hoje? Esse momento dessa parte do hospital, o que isso traz para você na sua vida hoje, nesse momento agora?
É porque eu imagino que você valoriza as mínimas coisas que muita gente não enxerga. Então, o que você pode falar pra gente da sua visão, como sua visão alterou gigantescamente dessa situação para hoje? Que a vida, ó, é um sopro. A gente está aqui agora, daqui a pouco a gente pode não estar mais. E a gente tem que fazer agora. Agora. A gente precisa de fazer agora. Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer agora. Não esperar. Sabe? Não. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que pode acontecer com a gente. Mas eu também tenho que essa paralisação que eu tive, que eu atribuo que foi Deus que me paralisou, não foi uma paralisação, que nem eu falei para você no começo, para o mal. Essa paralisação me fez conhecer a principal do high school do Vitor e do Enzo, eu fazer amizade com todo mundo. Porque, assim, mesmo eu andando com dificuldade, eu falava com dificuldade. Eu não fazia quase nada, mas eu estava na escola. Eu ia na escola saber o que meus filhos precisavam para eles irem para o college. Sabe, eu acho que foi um tempo que eu tive mais com eles, um tempo que a gente conseguiu ficar mais forte, sabe? Ficar mais forte. Foi um tempo que a gente conseguiu orar mais, um tempo que a gente conseguiu ser mais família, sabe? O que as pessoas não têm hoje. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por ter passado por isso. Não foi fácil? Não foi. Como que vai ser fácil você descobrir tudo isso, você passar por tudo isso, você ter que reaprender a andar, falar, fazer tudo. Até hoje. Eu falei também pro meu filho, eu fiz aniversário domingo, sexta-feira. E aí, domingo, eu fui jantar com meus filhos. E aí eu estava contando para eles, depois de 6 anos e pouquinho, eu consegui pela primeira vez colocar um brinco. Sério? 6 anos. Então é uma vitória. Uma vitória muito grande, porque essa mão não mexe. Eu consegui colocar com essa, não sei como, segurando, porque eu falei, eu não posso, eu preciso de voltar ao normal, mesmo de verdade, sabe? Então, assim, é muitas coisas que... Aí acontece tanta coisa comigo aqui, Ana, eu falo assim, esse povo não sabe de nada. Eu passei tanta coisa, porque hoje eu não posso mais permitir que as pessoas me dêem um atestado de burra, me façam de tonta. E é o que mais as pessoas gostam de fazer aqui com a gente. Exato. Sabe? Agora mesmo, eu tive que falar para uma mulher. Eu não trabalho para branco de graça. Se fosse uma mulher preta, eu faria de graça. Para branco, eu não faço. Sabe? Porque quer se aproveitar da situação, quer se aproveitar de mim, sabe? E não sabe o que eu passei. Essa história que eu estou contando para você, eu não conto para as pessoas. Sabe? Porque tem gente que vai achar que eu quero me vitimizar. Sim. Que eu quero... Não, sabe? Porque eu faço tudo. Eu já falei para você que eu trabalhava pegando pessoas no aeroporto e levando para Manhattan. Eu dirigi 5 anos só com essa mão. Depois de 5 anos eu consegui segurar com as duas. Perfeito. 5 anos. E eu ficava assim, será que eles estão vendo? Sabe aquele insegurança? Medo, né? Mas eu fiz 5 anos. Em 5 anos eu tive uma reclamação de uma pessoa que não era do bem, que não queria me pagar. Em 5 anos teve uma só, então eu falo, o problema não estava comigo. Não, nem considera. Não nem considera. Foca só nos elogios, né? No que é bom. No que é bom, de fato. E aí, como é que foi essa sua, nesse momento da sua reabilitação? E que ponto surgiu a sua instituição? E aí começa a Patrícia mesmo ressurgir das cinzas, voltar à tona. Como é que foi? Olha, quando o Vitor e o Enzo eles foram para o college, eles já trabalhavam. Quando eles começaram a trabalhar, já que arrumou um serviço para eles numa escola que chama Super Kickers, aqui. Ok. Eles trabalham no Super Kickers até hoje. E aí, quando eles foram para o college, não dava, porque eles jogavam bola e estudavam, então eles ficavam o dia inteiro. Então, eles não iam ter esse tempo de trabalhar. A Jaque falou o quê para mim? Patrícia, eu vou colocar você na escola para você trabalhar, porque os meninos não podem. E ela me colocou. E aí começou a ficar tão estreito para mim, porque eu não sei falar inglês direito, e começou muita cobrança na escola, mesmo eu estando ali com as crianças pequenas, só brincando, sabe assim? Começou muita cobrança, e eu já tinha essa coisa na cabeça desde o Brasil. Porque no Brasil, como eu tinha a minha empresa, que nem eu falei para você no começo,
e o Vitor e o Enzo jogavam bola na várzea, e já era uma coisa que eles eram os melhores, assim, de condição financeira, os outros meninos eram muito, muito pobres, eu já tinha isso, que eu queria abrir uma ONG no Brasil, porque eu queria pegar o meu dinheiro do imposto, que era muito dinheiro, e voltar para a minha própria ONG. Eu queria fazer isso no Brasil. E acabou que eu decidi mudar, já tinha começado a abrir no Brasil, e eu decidi mudar e deixei isso para trás. Mas quando eu passei por todo esse processo de enfermidade, isso veio muito à tona. Mesmo tendo ido trabalhar com a Jaque, eu não sabia como eu ia fazer muito isso, e aí eles começaram a me cobrar tanto, tanto, tanto. Eu falei, ai, não, eu vou tentar resolver minha vida de outro jeito, sabe? Foi quando eu liguei pro meu primo, pro Maurício, que era o que estava abrindo a ONG comigo lá em 2014, quando eu abri minha primeira empresa, e falei para ele, eu saí, eu tô boa, eu melhorei, e eu quero voltar com a ONG, eu quero abrir, eu quero você como meu parceiro. Perfeito. E aí nossa, foi muito rápido a gente começar a movimentar tudo isso com as documentação, porque é muito documento, você deve saber porque você trabalhou com isso lá. E aí eu chamei uma pessoa para trabalhar comigo, ela chama Patrícia também, e logo também ela se movimentou, ela conseguiu chegar aqui em Nova York, e a gente fez várias reuniões, e eu falei para ela como eu queria começar, o que eu queria fazer. Ela não fez, porque assim, às vezes a gente pensa que a gente está com pessoas que estão entendendo todo o processo que você passou e o que você precisa de fazer. Porque o meu propósito, Ana, não é business. Meu propósito é ajudar pessoas assim na real. É real o que eu quero fazer. Então, quando a Patrícia veio para Nova York, eu falei para ela que eu queria trabalhar com jovens, já era certo, muito certo isso. E a primeira coisa que eu queria fazer no Brasil era uma roda de conversa com meninos e meninas para a gente fazer prevenção de gestação na adolescência e de doenças venéreas. Eu precisava que eles soubessem que se eles não usassem preservativo, eles podiam ou engravidar ou contrair uma doença. E a gente precisava de começar a prevenir isso. E ela voltou para o Brasil com a minha ideia. E aí ela foi, eu indiquei um lugar, um amigo meu que tem uma ONG, que tinha uma sala para eu trabalhar já no Brasil, e chegou lá, ela fez o Outubro Rosa, que não tinha nada a ver com... E aquilo me deixou muito triste, porque assim, não que eu acho que não tem nada a ver isso, tem, eu passei por isso e tal, mas eu queria mesmo era falar com jovens, Sim. orientar os jovens, eu preciso disso, eu acho que a minha missão nessa terra é essa, é fazer com que os jovens abram o olho e voltem a ter esperança, voltem a sonhar. Ainda mais lá, né, desse lugar que eu saí, de Itaquera, que é muito difícil. E lá está muito difícil mesmo. Tudo, para tudo. E aí passou, eu desisti, ainda no começo da ONG, eu falei, putz, eu não vou trabalhar com essa mulher que fez isso comigo já de cara. Já deu briga logo de cara. Eu falei, não quero. Não é, porque assim, depois que você sai de um negócio desse também que eu saí, você quer leveza. Sim. Você precisa de coisas leves. Você não pode ficar se se estressando com essas você coisas. Você tem que mudar o olhar. Você tem que falar assim, essa pessoa ela vai caminhar comigo, não vai, tchau. Essa pessoa não vai, tchau. Mesmo se for para você se pegar sozinho em alguns momentos, você precisa ter esse olhar. E aí eu deixei ela para lá e vi que... Aí eu conheci a Érica. Foi aí que eu conheci a Érica. Aí eu comecei a pesquisar e eu falei, eu preciso de ter uma mentora, eu preciso de alguém para me organizar minha cabeça. Todo mundo precisa. Sim. Todo mundo precisa. E aí eu encontrei a Érica, eu falei, vou fazer com a Érica porque é uma mulher cristã, acredita no que eu acredito, e é uma mulher preta, vai saber minha dor. E a Érica foi escolhida para ser minha mentora por isso. Perfeito. E aí eu comecei a fazer uma mentoria com ela. A primeira coisa que ela falou para mim, você tem que estudar porque você quer fazer. Não adianta você querer fazer uma coisa e você não saber como funciona. Então eu fui estudar desenvolvimento de projetos aqui numa escola que é filiada com Harvard, ok? E eu estudei desenvolvimento de projetos. E quando eu terminei esse curso, que era de 9 meses, eu já estava com o meu projeto Mentes de Expansão pronto. Uau!
E fora isso, a Érica tinha me dado uma folha em branco e tinha falado para mim, a gente estava passando de 2023, de 2022 para 2023, acho que é isso. E ela mandou escrever num papel todas as coisas que eu queria fazer em 2023, e eu coloquei. E quando eu terminei de fazer o curso, que era uma das coisas que eu tinha colocado, eu coloquei que eu queria ir na ONU, um monte de coisa. E quando eu vi que estava tudo ali, eu falei, vou ligar para a Érica, porque agora está tudo aqui que ela mandou. E eu liguei para ela e eu comecei a falar do projeto. Ela falou, Patrícia, eu quero fazer parte do seu projeto como voluntária. Lindo. E aí ela é mentora também dos meus jovens. Então, Você o projeto... Qual idade que você tem? É de 16... Quantas crianças hoje e qual a idade? É de 16 a 24. E a gente fez uma seleção, um edital, a gente escolheu, fez entrevista. E aí teve uma fase do projeto que todo mundo ficou. Mas aí teve uma fase, a segunda etapa do projeto é quem tinha 80% de presença em tudo que a gente fez. Então, hoje são 8. Uau! Esses 8 são os 8 que vão vir ficar 10 dias aqui em Nova York comigo e fazer ter essa experiência. Fazer essa imersão. Eu chamo de imersão, que vão passar pelas universidades. A gente conseguiu também o Bank of America, para eles conseguirem ir lá, que não estava no nosso programa, na Anistia, na Universidade de Colômbia, na NIU e no MET. Se você quiser trazer eles aqui na empresa. E lá no World Trade Center, com a Márcia. Que lindo, perfeito. A gente vai fazer mas é tudo um processo. Então, vamos supor, seu projeto acontecendo, você vai trazer os meninos para cá. Como é que você faz para captar o dinheiro? Aonde que você vai? Como que você... Porque eu sei que é sofrido ficar correndo atrás de dinheiro. Então, como é que você faz? Qual que é Ainda não, eu não consegui captar nada. Nada? Não, mas só que o que eu consegui fazer, por exemplo... Você está pagando tudo do seu bolso? Pago tudo do meu bolso. E voluntários, né? Por exemplo, o meu professor de inglês é voluntário, que ele acredita muito no projeto. Uma das mentoras, que é a Érica, também é voluntária. E eu também tenho um outro mentor que chama Cleiton. Ele tem alguns jogadores da seleção brasileira até. O Cleiton também, quando eu falei do projeto para ele, falou, tô dentro. Porque são pessoas que sentiram essas dores, né? Que esses jovens estão sentindo, que eu senti, talvez você também já sentiu. E a gente quer tirar alguns, a gente não vai conseguir todos. Mas se a gente já pensou... Se você conseguir... Já está de bom tamanho, sabe? Porque dentro a gente... É tudo escrito, né? A gente está dizendo para eles que eles vão precisar de devolver para outros. Não vai ser uma coisa que vai ficar para eles. Mas vão ter que repassar. Eles vão ter que repassar. Isso aconteceu com nós aqui, comigo, com o Vitor e com o Enzo, porque o primeiro coach de futebol deles, o Carlos, que é nosso amigo hoje, quando eu fiquei doente, aconteceu tudo isso comigo, ele pagou inglês para meus filhos e pagou terapia. Mas só que ele falou, isso é para vocês devolver, e eu tô devolvendo desse jeito para muitas pessoas que querem, né? Porque também a pessoa tem que querer. Sim. Como é que vocês... Desculpa te cortar, mas como é que vocês avaliam? Tem nesse processo das crianças. Eles são dos jovens. Adolescentes, dos jovens. Você... Tem, né, tipo, prova, exames, algo para avaliar também? História. Além da presença. A história deles. A gente faz edital, seleciona, a gente vai ver o que eles escreveram, a gente seleciona e depois faz uma entrevista. Que nem você está fazendo assim comigo. Aí a história vai fazer eles ficarem ou não ficarem. E durante o processo... a presença é fundamental, 80% de presença. O nosso projeto, a maioria é tudo online, tem uma vez por mês presencial. Mas eles têm que participar de tudo. Aí tem que participar. Legal. Tem que estar presente, porque senão não tem sentido. Porque eu ouvi jovem ali falar que queria só por causa da viagem, não pode. A viagem era só... Aquilo que a gente estava falando, que eu sempre falo, que os meus filhos não quiseram fazer, ter rede social, eu quero mostrar para eles que eles podem estar onde eles quiserem. E não precisa ser nos Estados Unidos, pode ser em outro lugar. Tem uma jovem do meu projeto que eu consegui que ela fosse para Genebra agora. Uau! Ela vai apresentar o que lá? Um projeto que chama HELP. É um projeto de sustentabilidade, de enchente. Sabe quando tem enchente? Você ter
um aplicativo no seu telefone e ele te mandar para um abrigo onde você vai estar seguro. Uau, É isso. A sensacional. gente... As pessoas só precisam de uma oportunidade e tá no momento certo, na hora certa e a oportunidade, a pessoa certa ali. O projeto Cara, é que incrível. O projeto dela é incrível. E assim, eu também sonhei com o projeto da Bruna. Eu sempre falo isso para ela quando ela ligou para mim para contar. Eu falei, menina, eu sonhei com isso. Eu sonhei com algo maior, mas eu acho que isso daí já tá bom. Eu Breve. sonhava com um jovem meu falando que ele tinha criado um GPS. Sabe esse GPS que o Trump fala que ia desligar e o Brasil ia ficar sem poder voar, sem poder fazer nada? Eu sonhava, falava assim, ai, vai chegar uma hora que um desses meus meninos vai me ligar e vai falar que ele conseguiu. Aí ela ligou para mim e falou assim, ai, eu criei um negócio, eu quero ver se faz sentido. E quando ela me mandou, eu falei assim, era algo maior. Mas só que isso para mim já está muito bom. E todas as pessoas que eu falei, todo mundo foi unânime. Falou, ela tem que estar na COP30 para apresentar. Então ela está indo para a COP30 agora. Como é que faz? Como é que vocês fizeram para ela poder participar? Vocês enviam o projeto, eles precisam aprovar? Foi, mas por quê? Porque assim, eu nessa minha caminhada toda aí, conhecendo pessoas, eu também conheci uma jovem, ela chama Marcele, e eu conheci a Marcele porque ela ia chegar, eu estou num grupo, e era a primeira vez dela aqui em Nova York, ela estava cheia de medo, e eu falei, eu posso te pegar no aeroporto, porque eu acho que tudo que é jovem eu tenho que dar essa oportunidade, porque é o que faz sentido para mim. É forte em você. E aí conheci ela sem saber o que ia acontecer com ela, mas ela me chamou muita atenção, o jeito que ela falava, a forma que ela falava. E ela veio, ela teve uma fala na ONU, e ela não falou português, ela falou inglês. Aí eu falei, não, ela é demais. E aí eu falei assim, eu preciso de fazer mais amizade com ela, fiz. E aí quando ela chegou no Brasil, passou 2 semanas, ela foi eleita presidente da juventude da COP30. Uau! E aí eu tinha esse contato. Sensacional. Perfeito. E aí eu tinha esse contato, e aí eu indiquei umas crianças da imprensa Teens, no Brasil, que é sensacional também, depois eu vou te mostrar. E a minha jovem, né, que eu queria muito que a minha instituição tivesse participando. Como ela chama só, gente? Bruna. Bruna, um abraço pra você, gênia. Um abraço, tá? E ela é mesmo. Hoje ela é diretora executiva da instituição lá no Brasil, ela está me ajudando em muitas coisas. Legal. E eu tenho certeza que ela vai voar. Você tá sendo a pista de pouso dela. Vai voar mesmo. Como é que você se sente vendo ela, né, evoluindo, ver os outros evoluindo? Como que você se sente e como que você faz para trabalhar o seu ego também? Porque às vezes pode ser que, dependendo de determinada pessoa, isso cresça, faz com que o ego cresça, que a pessoa deixe de ser ela, a essência. O que você faz para manter a sua essência, manter seu pé no chão? Eu não tenho isso ainda, Ana, porque eu conheço gente que está muito top. Eu fico muito triste, porque assim, a pessoa é incapaz de te ajudar a chegar em qualquer lugar. Então, eu tenho comigo que eu não posso ser isso. Eu tenho que fazer a diferença nessa hora, porque assim, eu conheci muita gente dentro desse terceiro setor, e muita gente que podia pelo menos falar, vai para esse caminho, mas não fala, sabe? Porque ela já chegou, mas ela não quer aqui. Que você achei que você pode ultrapassar ela, então ela tem medo. Pode ser isso, né? Muita gente é assim. Não, Infelizmente. eu nem vejo assim. Eu vejo que a pessoa fala que ela é muito ocupada, ela é incapaz de olhar um projeto que você escreve, assim, para te dar um toque, falar, muda isso, muda aquilo, sabe? A pessoa não quer, talvez não quer porque só... aí sim, eu tô falando de uma pessoa que já tá com o ego assim, mas eu não quero ser assim. Porque eu vou voltar a repetir para você, meu projeto é totalmente com propósito. E não é business, é propósito mesmo. De fato ajudar. E você tem algum ritual, alguma coisa que você sempre faz para você se manter? Porque mesmo, né, lidando com essas coisas, eu sei que você foi na Casa Branca já. Sei que você já participou, tem vários contatos com pessoas importantes. Para você retornar para Patrícia a essência mesmo, o que você faz? É estar com seus filhos, seja
ir na igreja e estar ali, seja continuar ajudando quem de fato precisa, porque eu tenho algumas pessoas que eu conheço que são pessoas bem importantes, né, vamos assim dizer, com bastante dinheiro, e eles falam que para eles retornarem para a essência deles, eles precisam estar com a família. Ou às vezes eles precisam estar fazendo algum projeto social, que aí eles veem a realidade. Como é que é isso para você? O que você costuma fazer? Eu acho que eu respiro meu projeto. Eu acho que hoje eu estou muito dentro disso, mas eu acho que hoje é meu combustível. Eu acho que primeiro de tudo é Deus, né? Eu tenho uma ligação muito forte com Deus. Eu consigo falar com Deus como eu estou falando com você. Isso é muito importante para minha vida. Sim. É muito sério isso. Apesar de todas as coisas que acontecem comigo, eu fico, meu Deus, e se não fosse Deus na minha vida? E todas as coisas também que eu vou fazer, eu consigo já dar sabe aquele passo para trás? Sim. E falar, e se fosse Jesus? O que ele faria? Porque assim, Legal. quando a gente não tem isso com a gente, Ana, a gente só sai dando cabeçada. Você não, porque eu achei sensacional isso. Porque assim, a gente não, sabe, a gente precisa disso. Mas eu acho que o meu projeto hoje é o que me dá prazer de viver. Porque eu sei onde eu quero chegar e eu sei que Deus vai me colocar. Eu tô passando por... Não é fácil. Não, imagino. Não é fácil. Por exemplo, quando eu fui numa contadora para abrir uma non-profit aqui, ela me cobrou $5.000. Não, porque assim, se você conseguir dar esse passo para trás, você vai tomar a melhor decisão. Perfeito. Você vai tomar a melhor decisão. E eu sempre que eu vou fazer qualquer coisa, eu dou esse passo para trás. Mesmo se a pessoa achar que eu sou, como ela é idiota, eu fiz isso com ela e ficou tudo... Não tem problema. Sabe por quê? Porque assim, é porque você não pode não estar tão afinada com Deus, que nem eu posso estar falando tudo isso para você e você achar, nossa, ela só fala de Deus. Não. Não, É porque de jeito nenhum. quando Eu te entendo muito. quando a gente está super afinado, até as coisas ruins que acontecem, elas se tornam boas. Sabe? E assim, tudo que eu vou fazer, eu saio da minha casa, eu oro. Eu peço para Deus me levar, me guiar, me apresentar a melhor pessoa. Agora que no dia da Érica, ela tinha me falado desde o Brasil que ela queria ir numa igreja afro, né? E a gente combinou de ir na igreja no Hala. E aí acabou que atrasamos e chegamos lá, não pode entrar atrasada na igreja. Eu falei, meu Deus, e agora? A mulher veio lá, queria vir na igreja. Não sei, eu consegui entrar. E eu falo que eu não sei falar inglês, eu falei inglês, que a minha amiga do Brasil estava lá fora e precisava de entrar para assistir o culto. Eles foram buscar ela lá fora. Uau. Ela falou, o que você falou? Eu falei que você tinha vindo do Brasil e precisava de ver o culto. Em inglês. Falei inglês. Aí, tá vendo? Mas quando eu acho que a gente se pega assim... Quando é uma coisa mais, no seu caso, mais profunda, você precisa falar algo mais sofisticado, talvez, ou mais profundo, aí, de fato, você precisa ter um inglês bom. Bem Para mim falar, por exemplo, do projeto, eu tenho que falar tecnicamente. Sim, isso. Então, eu vou ter que fazer um estudo sobre isso. Eu tenho que falar tecnicamente sobre o projeto, como que vai ser. Eu preciso muito fazer isso. Mas é isso. Aí a gente pensa que a gente não vai conseguir. Eu consigo fazer tudo. Excelente. Consegui fazer tudo. Eu falei para você até dessa coisa que eu decidi que eu vou estar mais nos ambientes. A minha ambiência agora vai ser com pessoas americanas. E eu fui nesse encontro dessa pessoa na sexta-feira. Era um encontro fechado. E eu cheguei na porta, eu falei inglês com a pessoa. Eu precisava de entrar. Eu falei, mas eu não sei falar inglês. Eu não sei. Não fala que Deus. você não fala que você não sabe falar, porque seu cérebro vai começar a pegar isso aí. Eu acho que já pegou. E aí você vai falar, não, mas eu fico... Fala assim, eu tenho dificuldade com o inglês, mas que eu estou evoluindo. Então, aí até depois acabou e o meu filho foi me buscar nesse lugar. E aí eu estava conversando com o dono do lugar.
americano, cara. Aí eu peguei, aí, Tá vendo, né? Depois ela fala que não sabe não, inglês. aí quando meu filho chegou, ele começou a rir, ele falou, o que você estava falando com o homem? Eu falei, não sei, eu só sei que eu tava... Isso era que eles entendem. Eu falei assim, eu só sei que eu tava falando. Aí ele, meu filho riu e falou, ai, mas isso é demais. Mas o meu filho, eu contei pra Karine isso, vou contar pra você também. Ela perguntou qual que era a coisa que me impactou mais aqui. Foi quando eu fui na Casa Blanca, que meu filho foi dirigindo, a gente combinou um vai e outro volta. E quando chegou na hora de entrar no prédio, eu sabia que só ia ter americano. E todo mundo ia estar falando inglês, e até ninguém brasileiro sabia. Mas eu fui porque eu adoro esses desafios. E aí, quando eu estava entrando, ele me chamou de volta. E ele estava chorando. Ai, que bonitinho. Aí ele falou, mãe, eu nunca vou encontrar ninguém mais corajosa que você. Então, assim, isso também, e eles ainda são inseguros. Mas só voltando aí, você falou da Casa Branca, eu ia até te perguntar, que eu vi a sua entrevista com a Karine. Inclusive, Karine, eu tô te aguardando, tá? Tô aguardando a sua mensagem. Como é que chegou esse convite pra você, da Casa Branca? Foi uma amiga minha de São Paulo que tem uma instituição e ela fala, Patrícia, tem que se meter nessas coisas de americano. Na verdade, não foi dentro da Casa Blanca que eu fui no prédio ao lado. Tá. E eu fui numa reunião de captadores, mas só tinha americano, não tinha brasileiro. E ela falou, você tem que ir. Então ela me mandou o link, eu me inscrevi e fui. Uau. Eu fui Legal. na hora, tipo assim, na hora das apresentações, eu dei meu cartão, falei quem eu era, ninguém nunca me ligou, porque eu acho que eu não soube contar a minha história, porque a gente vai se conectar com as pessoas através da nossa história. Sim. Enquanto eu não souber contar minha história em inglês, não vai dar para eles entender. Mas eu já saí satisfeitíssima, porque eu falei, tive coragem, eu vim, sabe? Eu vou em outros lugares, eu não tenho problema. Não, e muita coragem, porque tem gente que não fala inglês e não quer nem sair de casa com medo. Ah, não. Então, só de você ter saído daqui, ter ido lá pra Washington. Não, e assim, eu vou para todos os lugares. Tipo, que falar que tem alguma coisa que pode beneficiar a minha instituição, eu vou. Você tá indo. Eu vou. Excelente. E aí, agora você tá com a instituição. Como é que é o nome da instituição? É Reborn Institute. Ok. E quais projetos dentro da instituição que hoje está rodando? Só o Mentes de Expansão. Mentes O Mentes de Expansão, eu quero começar a fazer o que eu fiz com a Érica, mais pro lado do empreendedorismo. Tá. Eu falei para você, antes da gente começar, que em março desse ano, eu fiz junto com a Luciane e com a Larissa o Entre Fronteiras. Eu acabei saindo, porque eu estou voltada mais para a educação, mas eu vou voltar com um projeto para mulheres e vai chamar Vozes Sem Fronteiras. Excelente. E eu vou fazer um projeto voltado para o empreendedorismo. Eu quero falar com as empreendedoras, qual a dificuldade, por exemplo, qual a dificuldade que você teve quando você começou a empreender aqui na sua área. Eu quero estar com essas mulheres e a gente precisa de ter mecanismos para que elas se sintam fortes, né? Sim. Porque a gente precisa de fortalecer essas mulheres. Sim. Para elas não ter medo, sabe? Para elas ficarem mais fortes. Então, eu vou sair de violência, dessas coisas. Eu quero ensinar elas que elas podem fazer o que elas quiserem. Você quer aqui. dar a vara para elas poderem... a vara e o aprendizado de como manusear a vara para elas mesmas pescarem, descobrir aonde tem mais peixes, bons peixes. Eu falei muito disso com a Ana Fontes. Você sabe quem é a Ana Fontes? Ela tem o Rede Mulher lá no Brasil. Ela já passou mais de 20 mil mulheres nela. E todos os nomes que você está falando, eu estou anotando aqui, que eu vou porque procurar. É tudo bom. E a Ana, ela trabalha com mulheres sobre isso. Eu conversei muito com ela sobre isso. E eu também sei que o que eu vou falar para você aqui pode ser uma coisa que você não vê da mesma maneira que eu vejo, mas eu quero trabalhar muito com mulheres pretas. Eu sei que nós temos menos aqui, porque não é toda mulher preta que tem condição de vir para cá. Mas o pouco que tem, eu quero fortalecer. Né? É porque é minha, sabe? Eu trabalho com a minoria também no Brasil, porque se a gente rodar, a gente vai cair na minoria, vai ser as pessoas pretas. Sim, eu conheço, inclusive a Ju, eu vou até entrevistar ela. Ela é uma mulher negra, a história dela é sensacional.
ela tá fazendo doutorado agora, já conseguiu, já é mestra. E até eu tava falando com ela no dia que eu vi ela, que a porcentagem de negros, pretos, no mestrado, no doutorado, principalmente aqui, que ela conseguiu aqui, É muito é pouco. muito Ela faz baixa. onde? Ela fez na Flórida, mas ela mora em Massachusetts. Ah, ela tá longe daqui. É, Eu não não, conheço. mas eu quero Mas te aqui apresentar ela. dentro da Universidade de Colômbia tem. Uhum, Tem algumas mulheres pretas que eu conheço. Do tá. Quilomba, você conhece o Quilomba? Já ouvi falar. Não, mas só que nem essas mulheres que... Não é essas mulheres que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com as mulheres que põem a mão na massa Massa mesmo. mesmo. Que Não tá olha- aqui no negócio, no olho do furacão ali, quer sair. eu não quero trabalhar com mulheres que já estão na elite. Eu quero levar essas mulheres para esse lugar. Mas, no caso, as mulheres da elite podem, talvez, palestrar para essas mulheres, Sim. trazer a história. Delas. Isso é uma inspiração para ver que tem possibilidades. Mas Um dos motivos do podcast hoje é isso, é eu entrar nessa área das pessoas que... Porque eu fiquei estagnada há um tempo. Eu achava que a minha vida aqui ia ser só limpar a casa das outras pessoas, trabalhar para uma outra pessoa, que eu não tinha... não ia ter nenhuma evolução, não ia evoluir, ia juntar o dinheiro, ia voltar para o Brasil, comprar um terreno e virar Uber. No Brasil? Essa era a minha intenção. Era não ser CLT mais na empresa que eu trabalhava. O que você fazia no Brasil? Eu trabalhava numa empresa de eventos. E, assim, trabalhava 24 horas, 7 dias na semana. Porque durante a semana eu estava na empresa e eu ficava na empresa de 8 da manhã até praticamente 7, 8 da noite. Mas também fazia tudo. Fazia tudo, era severino. Mas é porque eu podia sair às 5, mas como eu queria ficar na empresa e como eu tornei o ambiente tóxico ali porque eu fiquei obcecada, eu achava que eu só tinha aquilo ali, que eu nunca ia ter nada além daquele trabalho, que eu não era capaz de nada. Então eu vivia ali, eu vivia para a empresa. E eu estava na empresa desde o início, desde quando eles estavam no fundo de quintal. Mas não é culpa deles, é uma culpa minha, porque eu sentia que eu não era nada, sabe? Então eu achava que eu pertencia ali, e ali era o meu lugar, e ali eu tinha que estar ali. Enfim, aí aconteceu várias coisas, eu comecei a fazer história, fazer contabilidade, não gostava, terminei o quinto período porque eu não conseguia pagar também, fiquei devendo a faculdade. Aí passei para história, que era online. E eu escutava todo mundo falando, pra que história? Pra que história? Eu queria estudar história aqui na América. Eu também, eu queria voltar. História ou teologia que eu gosto muito da história da Bíblia, sabe? Não na parte religiosamente extremista, mas a história da Bíblia em si, eu vejo que está sempre acontecendo. Todo momento do mundo todo, sempre, a história ela sempre se repete. E a gente tem que, você falando isso, eu também não estou te cortando, a gente tem que tomar cuidado para não acontecer isso na nossa vida. Sim. Sabe? Porque as coisas se repetem muito. Então nós temos que ter um cuidado assim gigantesco. Sim. Cortar ciclos. Eu tive uma menina, aí voltando na parte, né, espiritual, né, dos ancestrais, eu tive que cortar várias coisas, porque eu sofri 3 abusos. Minha mãe sofreu abuso, a minha avó sofreu abuso, a minha bisavó e meu bisavô. Então, vem na sequência, quando eu tive minha menina, eu tive que fazer várias coisas, né? Entrar, fazer renascimento, restauração, cura trauma aqui, cura trauma ali, mas é constante a curação de trauma. E tempo. E tempo. Sim. Você tem que estar sempre bem com você mesmo. Isso. Eu contei toda essa minha história quando eu era pequena, essa coisa que eu não sofri abuso do meu padrasto, nada disso, mas foi uma coisa que dispara vários gatilhos na minha vida. Só que depois que eu fiquei... eu não sou religiosa, assim... Extremista. Não, eu sou seguidora de Jesus. Perfeito. Eu quero andar como Jesus andava. Ele andava no meio de todos. Sim. Ele não fazia acepção de pessoas. Então, assim, eu quero isso. Eu sofri muito racismo aqui, na igreja brasileira. A minha igreja agora. Todo mundo gostava de mim. Mas só que quando meu filho quis namorar com a filha do pastor, a gente já não prestava. Uau.
entendeu? Então, assim, é muita coisa. E a gente consegue ter o olhar só quando a gente sai para fora. Se você estiver dentro, você não consegue ter esse olhar. Sim. E as pessoas, elas querem falar que você enlouqueceu. Que aquilo não é verdade, que você está criando uma história que... Não, eu sou muito real. Eu estava num grupo de mulheres agora, de mulheres, célula, e aí a gente foi num café. Tinha 7 mulheres, tudo legais. Mas aí não sei porque começou um papo e uma pegou e falou que era a favor do que Israel estava fazendo com a Palestina. Eu falei, eu não caibo nesse lugar. Não é esse lugar que eu quero estar. E elas não entenderam, porque eu não voltei mais, elas toda hora me mandam mensagem e eu não quero. Não é esse lugar que eu quero estar. Sabe, porque dentro dos 10 mandamentos está escrito, não matarás. Sim. Nós não podemos matar. E se uma pessoa vai para a igreja, ela não entendeu isso, não é a pessoa que eu quero estar junto. Excelente. Sabe? Então, assim, tem algumas coisas, não é porque eu sou chata. É porque é o óbvio. É o que você é o seu propósito de vida, é o que você quer seguir. São pessoas, do estilo de pessoas que você quer próximo a você. Então, não dá. Não é questão de ser chato. Não é. Eu vou querer andar com pessoas que acham que aquilo está sendo horroroso. Claro, dos dois lados. Entendeu? Independente do que está acontecendo. Se o próprio povo de Israel está achando aquilo errado, mas quem que vamos ser nós? Não tem condição. Mas é isso. Eu acho que você entendeu um pouco, né? Não, eu entendi muito. Então, aí voltando um pouco aqui para o projeto, você tem o Instituto Reborn, você tem Não, deixa eu te explicar então. O Instituto Reborn é uma fundação. Dentro da fundação, a gente vai ter várias coisas. A gente vai ter o Mentes Expansão, que é o que eu vou trabalhar mesmo, sempre. Vai ser o meu projeto-chave. Eu vou ter um projeto de esportes, que eu vou fazer uma Copa. Como Taça das Favelas. Eu ia te perguntar das Taças das Favelas. Eu achei incrível, eu achei maravilhoso. Foi assim, foi corrido, mas foi super legal. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Eu quis muito, como eu te falei, entrar na CUFA. Quis muito, porque assim, a CUFA é muito grande no Brasil. E eu sei que ninguém conhece a CUFA nos Estados Unidos, mas eu acho que... Eu tenho aqui também para ver, porque eu não conhecia, não ouvi falar. Mas eu acho que dá para se começar, né? Só que eu preferi sair para mim tocar os meus projetos. Né? Eu quero fazer minha própria Copa, eu quero ter meus projetos, eu quero fazer coisas para... Não tem problema que vai demorar, porque faz 20 anos que o Celso começou. Ele não começou ontem. Sim. Faz 20 anos. Então, não vem eu aqui que está 2 anos e já querer ser igual o Celso. Não dá. Né? Eu quero até que ele ouça. Eu nunca vou conseguir isso. Porque tudo tem um processo. Mas é que nem eu falava para minha colaboradora. Nem se for a contra-gotas, gotinha por gotinha, eu não vou perder minha lealdade, a minha ética e a minha integridade. Eu vou sempre andar com essas 3 coisas contra-gotas, mas eu vou chegar lá. Então, assim, quero fazer coisas dentro da instituição, coisas que vão ter o Vozes Sem Fronteiras, que eu te falei. Nós vamos ter nosso primeiro projeto, já está super convidada. Vai ser em março. A gente vai fazer um paralelo também com o CSW, vai ser CSW 70. Vamos torcer também para a ONU continuar funcionando, porque aconteceram tantas coisas. A gente nem sabe o que pode acontecer também, porque a gente não sabe mesmo, né? A gente está aqui agora, a gente não sabe, mas já está super convidada para março. Vai vir uma mulher de Recife, que já convidei. Vão vir várias mulheres aí falar sobre empreendedorismo, que é o que eu quero falar. E eu acho que a gente tem essa necessidade aqui, né, de fortalecer outras mulheres. A gente precisa disso, a gente não precisa de competir com ninguém. Porque é cada um na sua. Cada um vai fazer tem espaço para todo mundo. Quando as pessoas entenderem isso, e a gente também, as coisas vão ficar mais leves. Perfeito, excelente. Né? E aí agora, como é que você estando aqui, com todos esses projetos, num país diferente, com uma determinada dificuldade com a língua, o que é mais, vamos supor, podemos dizer, mais desafiador nesse momento exato hoje para você? A língua. A língua. Eu acho que eu sem falar inglês, eu consegui chegar sem falar inglês tecnicamente perfeito.
eu consegui chegar em todos esses espaços, imagina eu falando inglês. Onde que eu não vou chegar? E assim, eu tenho comigo, Ana, que já deu certo. Uhum. É um propósito que nasceu primeiro no coração, não foi no meu coração, acho que foi um propósito de Deus que Ele colocou no meu coração. Não tem como dar errado quando tem Deus no meio. Perfeito. Não tem. Vai acontecer várias coisas dentro do processo, sabe por quê? Porque Deus, Ele nos fortalece. Sim. Ele vai me fortalecer, sabe por quê? Porque não vai ser fácil. Não vai. Eu falo assim, até porque assim, um dia, a minha colaboradora, numa ligação comigo, ela deixou escapar, ela falou assim para mim, porque ela, sabe o que eu fico imaginando? Que ela, lá do outro lado, lá no Brasil, ela fica imaginando, eu vou falar isso para ela não vai guardar e ela não vai fazer. Ela falou assim, um dia no telefone, eu sei que a Matos Filho tem o Pro Bono e ajuda a fazer a documentação das instituições. Mas ela falou lá no Brasil. E eu fiz amizade na Câmara do Comércio. Okay. E aí a minha primeira reunião que eu tive com as diretoras da Câmara do Comércio, eu comecei a falar do meu projeto, que eu tinha que arrumar o documento aqui. Sim. Nos Estados Unidos. E eu falei, eu sei que a Matos Filho faz no Brasil. Ela falou, eles têm um braço aqui em Nova York, que eles vão fazer para você, porque eu vou te apresentar para eles. E eles fizeram. Então, assim, as pessoas, elas pensam que elas estão jogando tudo, né? E a gente não vai guardando as coisas, sabe por quê? Porque as coisas que é ruim você tem que jogar fora, o que é bom você tem que guardar. Exatamente. Sabe, então a Matos Filho, que é o maior escritório de direito hoje no Brasil, eles têm um braço aqui em Nova York, é o escritório que cuida da minha instituição. Perfeito. Nossa, maravilhoso. E qual que foi o erro que mais te ensinou de todo esse seu passado? O que você pode dizer que foi um erro, assim, um erro excelente que aconteceu? Nossa, Ana, o que será que eu fiz? Vamos supor, você achou que foi para um caminho e aí deu errado, você precisou retornar, ou você talvez tenha feito amizade com alguém, você achou que era um sucesso e você caiu muito, a pessoa puxou muito seu tapete, mas... Isso eu vivo aqui direto. Ana, eu vivo isso aqui direto. Mas só que assim, o que eu falei para você, essa coisa desse olhar, eu consigo já, sabe, ter esse olhar. Eu trouxe pessoas para minha instituição que eu ia colocar mesmo. E aí aconteceram coisas no meio do caminho, eu falei, não, eu estou fazendo errado. Até quando eu cheguei no escritório, e eu falei, o advogado que me atende, o Rodrigo, ele falou assim para mim, não, aqui você tem que colocar pessoas que você confia mesmo. E aí, então, o meu filho, Vitor, é o presidente da minha instituição, meu filho Enzo é o vice-presidente, e eu sou a secretária só. Eu tive que colocar pessoas que não vão me matar por causa disso. E falando de filhas, e as suas meninas? Elas estão no Brasil? Estão no Brasil. Então, minha filha, uma trabalha no Santander faz 12 anos, na parte de agropecuária, ela estudou administração. E minha outra filha, ela é vice-presidente da minha instituição no Brasil, mas ela está trabalhando em outra instituição, com questões raciais. Mas ainda não está muito entrosada, terminou agora a faculdade de pedagogia, a mais velha, que nunca quis, nunca deu, sabe? Aí precisou de eu vir embora para ela falar, não, vou ter que fazer isso. Fazer alguma coisa, minha mãe tá aí, deixa... Não, mas elas sofrem com isso até hoje. A gente é super estremecidas. Nós somos super estremecidas porque acho que elas não digeriram bem isso, não quiseram vir me visitar. Não vieram quando eu fiquei doente. Sério? Sério. Nós somos super estremecidas, mas eu tenho comigo que o meu parte eu fiz. Né? Cuidei, assim, são pessoas excelentes. E, assim, eu acho que o filho, que nem você tem, é pra gente lapidar e colocar no mundo. O filho é pro mundo. Sabe? Ainda tô absorvendo essa informação que o filho é pro mundo. Mas o Vitor e o Enzo, eles têm 20 anos, os meus filhos que são gêmeos. Ontem meu filho falou, mãe, eu quero morar sozinho. E eu sei que é assim. Ele não vai ficar comigo o resto da vida, sabe? Você vê, quando eles tinham 14 anos, foi essa confusão, que eu fiquei doente, meu filho, ele ficou mal, o Vitor, ele estudou as fases da morte. Uau!
Sério? Ele achava que eu ia morrer. Nossa, imagina para um menino de 13, 14 anos. Ele me via como eu não ia conseguir. E aí, agora, hoje, ele vira e fala assim, ai, mãe, eu sinto que eu tenho que morar sozinho. Sabe? Então, assim, as coisas, elas passam. E eu também, eu falei pra ele, eu sinto também que eu tenho que arrumar um marido. Porque eu não vou ficar sozinho o resto da vida, então. Os meninos vão sair E eu você vou ficar precisa de como? alguém. Agora eu já Não, mas já você- mudei. Eu não ainda queria mais nada. Agora eu já tô querendo arrumar um marido. Você falou que não consegue ficar sozinha, você vai precisar de alguém. Não é? Eu detesto ficar sozinha. Eu gosto de Sério? movimento, casa cheia, muita comida. Adoro Legal. cozinhar. Nossa, eu sou péssima na cozinha. Eu sou ótima dona de casa. Eu amo ser isso. Legal. É uma outra coisa que eu adoro ser. Eu sou mais de trabalhar, tipo, pro escritório e ficar o tempo todo trabalhando. Eu gosto também. Eu sempre falo, e eu falo sempre isso para os meus filhos também. Eu tinha 1 milhão de problemas quando eu era corretora de imóveis na minha casa. Porque eu tinha 4 filhos, né? Sim. Todo mundo morando comigo, na escola, isso, aquilo. Tinha 1 milhão de problemas. Mas eu conseguia, de verdade, eu tô falando isso. Sair de casa, fechar a porta, ficar tudo lá dentro e eu ir com a cabeça livre para vender. Uau. Conseguia. Sério? Eu não sei, Qual que é o eu fiz tanto segredo? exercício para isso, eu não sei, eu tinha um diretor que ele era um tempo diferente, não era esses coach, essas coisas que tem agora, era outro tempo. E eu fiz tanto exercício para isso, para me deixar os problemas na minha casa, que eu acabo que eu tô para vir aqui hoje. Menina, Deixa tudo lá. você não sabe tanto de problema que eu tô, cara. Você não tem ideia. Mas eu consigo deixar tudo lá e vir aqui de boa. Uau. E em nenhum momento eu pensei em nenhum daqueles problemas. Você bloqueia e fechou a porta, vou, aí ficou, aí você abre a porta. Mas é bem isso. Dá até vontade de ficar o tempo todo na rua, porque eu não vou chegar e vou deparar com tudo aquilo de novo. Legal. É bem isso. A gente precisa de começar a fazer esses exercícios, porque senão a gente não vive. Exato. Sabe, senão você não vai ser um bom profissional, você não vai conseguir ter uma vida com Exatamente. qualidade, entendeu? Então os problemas sempre deixa em casa e vai livre. Aí você já tem o segredo aí, tá? Anota aí, pra vocês não esquecerem. Paty, infelizmente tá acabando. Aí a gente vai agora, que é o ping-pong final. Eu vou te falar aqui fazer umas perguntas. A primeira coisa que vier na sua mente, você me fala, tá? Fé ou foco? Os dois. Os dois juntos? Ok. Brasil e Estados Unidos? Os dois. Os dois também? Intuição ou estratégia? Os dois. Os dois. Eles caminham junto. Da onde você tirou isso? Não, mas é porque, bom, já tive convidados que falaram que não existe intuição. Lógico que sim. Já tive pessoas falando que vai somente pela intuição. Já tive pessoas falando que só vai pela estratégia. Os dois. Então, a gente sempre pergunta para ver qual que é a visão de cada um. Os É legal, dois. essa é interessante. A intuição é uma coisa tão... É uma energia. É a mesma coisa, por exemplo, eu vim aqui te conhecer, certo? A minha intuição pode falar para mim, ela daria certo trabalhar na instituição, por exemplo. É uma intuição, sabe? É difícil falar, mas aí tem que ter a fé também. Sim. Porque sem fé, a fé, ela remove montanhas. Eu já te contei ali, quando a gente chegou, que eu orava, que eu queria encontrar o Jay-Z, e eu encontrei. Gente, ela encontrou o Jay-Z. Eu encontrei. Jay-Z. E aí ela ficou... Não, eu vou parar aqui. Eu quero que você me conta, que você conta pra todo mundo como é que foi a história quando você viu o Jay-Z. Foi muito Primeiro louco. que ela é louca com o Jay-Z. Eu achei que ela ia falar que ela é louca com a Beyoncé, mas ela é louca com o Jay-Z. Não, mas não é com ele, não. Não? Tem uma história, não. Não é com ele, não. Não é com ele. É sobre o que ele tem. Porque quando eu vim para cá e eu comecei a pesquisar as instituições, e eu descobri que ele tinha a maior de Nova York. Ok. Aí eu peguei e todo dia eu orava e falava, não, eu tenho que encontrar com ele, eu tenho que encontrar com ele. Mas aí chega aquele dia que você esquece que você orava por isso, né? Todo mundo é assim, né? E eu pego e vou para os Hamptons, né? Que eu te contei, levar um passageiro. E aí, chegando nos Hamptons, parecia um labirinto, um lugar maravilhoso. E aí o meu celular parou de funcionar, querendo colocar um endereço para me voltar. Queria ir na praia, já não ia mais na praia, porque eu falei, não vai dar, não consigo nem sair daqui. E aí, tô lá tentando colocar a Baixada,
ele bate no meu vidro, help, help. E aí também eu descobri que eu precisava de aprender a falar inglês, porque como que eu quero falar com um americano sem falar inglês, Jesus? Não dava, não é? E foi aí que eu fui para a escola de inglês, menina, porque eu falei, eu preciso antes de conhecer o americano, eu tenho que falar inglês. Eu liguei chorando para meus filhos, mas não é por causa da pessoa. Por causa do que ele tem. Não é por causa disso em si. Não é por causa dele, é por causa que Deus, ele faz coisas que a gente nem imagina. Então, assim, isso fortaleceu muito a minha fé. Nesse tempo, eu orava 3 horas da manhã, não só por causa disso, eu orava para os meus filhos ter um documento desse país. Eu orava todo dia, 3 horas da manhã, ia no quarto dos meus filhos, colocava a mão na cabeça deles, e eu orava, orava, orava. Eles contam esse testemunho, eu tenho gravado também. E a gente conseguiu. A gente conseguiu. Então, assim, tem gente que não tem noção o quanto a oração tem poder. Sim. E eu tenho, porque eu orei, e todas as vezes que eu oro, a coisa acontece. Olha, por pior que seja, minha filha, pior que seja, a coisa acontece. Pode ser não ser da maneira que eu gostaria, favorável para mim, porque assim, às vezes as pessoas pensam que é tudo favorável, sim. né? Não, tem uns não de Deus também. É, porque é o aprendizado, aí onde está o aprendizado. Tem uns não de Deus, mas só que eu sempre vou seguir esse caminho, que eu falei para você, sempre dando meu passinho para trás, fazendo a pergunta se fosse Jesus, e eu tenho muita fé, muita intuição. Excelente, perfeito. E é o que vale. E qual que é uma palavra que te define hoje? Seu momento hoje? Visionária. Uau! Amei. Visionária. Eu acho que eu consigo ter uma visão para além de muitas coisas. Acho que foi a resposta mais, assim, top até agora. Eu vou te falar aqui uma frase e você completa, tá? Eu achava que o sucesso era... Hoje eu sei que o sucesso é. Eu achava que o sucesso era você ter um monte de dinheiro. Não, eu acho que o sucesso, hoje, a minha visão, o sucesso é eu estar bem com todas as pessoas da minha ambiência que eu escolhi para estar. Isso eu acho que é ter muito sucesso. Maravilhoso. Uma frase que te guia todos os dias. Para Deus nada é impossível. Amém. Nada. Mas é nada de nada, mas nós temos que acreditar. Para Deus nada é impossível. Um livro de cabeceira. Hoje, vou ser você, né? Porque eu tô lendo a Érica hoje. Perfeito. Então, Paty, queria te agradecer muito, 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 muito por ter vindo aqui. Eu sei que seu tempo é corrido, tanta coisa acontecendo no mesmo momento na sua vida. E agradecer por você mostrar um pouco dessa história para as pessoas, que eu acho que é muito importante. Cada história que passa aqui, a gente aprende algo, a gente tem mais insights. A gente vê que, dependendo da situação que a gente está hoje, e quando eu escuto uma outra história, eu vejo, opa, ok, talvez o meu problema não é tanto assim, tão grande como eu estou pensando. Vale a pena eu sair ali da minha ilha, olhar a minha ilha de fora, que aí eu consigo raciocinar melhor e ver que aquele problema, aquela situação ali, ó, não é tão grande quanto eu estava pensando. E é isso um dos propósitos do podcast hoje. Trazer as histórias, por mais que seja em relação a empreendedorismo, tá? A gente vai falar de business, de vida, de alma, mas é para inspirar as pessoas, para as pessoas verem que tem solução, sabe? Que não é fácil, de fato, não é fácil empreender, não é fácil nada quando você quer sair ali do seu meio, mudar de vida, crescer, evoluir, não é fácil. Mas a partir do momento que você dá o primeiro passo, você se move, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Eu acredito muito nisso também, Ana. Eu acho que a gente precisa de dar o primeiro passo. Sim. E tem pessoas, talvez, como você, por perto também. Porque isso que você está fazendo com os jovens, por mais que sejam 8 pessoas que você está trazendo, para alguns pode ser poucos, mas o tanto que você está mudando a vida deles,
Eu ouço isso. Tanto, mas o tanto, Eu Patrícia. acho, vou falar uma coisa para você, eu sei que você já acabou, mas eu preciso te falar isso. Eu, numa reunião com eles, que a gente sempre tem, um virou para mim e falou assim: você trouxe esperança para nós. Eu acho que ali, eu acho que eu já estou pronta, sabe assim, até tudo que eu falei para você, Sim. que eu falava para Deus quando aconteceu de eu ter ficado doente, ai, eu preciso de ficar perto dos meus filhos. Mas hoje, quando eu olho para meus filhos, 2 homens maravilhosos, cheio de, sabe, vitalidade, cheio de inteligência, e eu ouço isso de um jovem, sabe Você nem assim, que eu nem conhece. conheço. E assim, e o tanto que eles me admiram, Excelente. e falar que eu estou levando esperança, eu falo, eu estou pronta. Esse trabalho é incrível. Quando Deus quiser me recolher, eu vou tranquilinha agora. Porque eu acho que nós precisamos disso. A gente tem que saber por que nós estamos passando aqui. Sim. O que a gente veio fazer aqui? Nós precisamos disso. Tem gente que faz um monte de confusão, um monte de coisa, mas eu acho que nós, quando a gente migra para cá, a gente tem que descobrir nosso propósito. Sim. O que a gente veio fazer de fato? Verdade. E o que você poderia falar para uma pessoa que está se sentindo perdida, talvez acabou de chegar, está numa situação complicada? O que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nessa situação? Ai, Ana, eu não consigo nem ter essa medida, para mim falar a verdade, porque eu acho que os problemas são tão diferentes Sim. de uma pessoa para outra pessoa, mas a vida é um desafio. Não desista, por mais que seja muito difícil, não desista, porque nós vamos vencer pela perseverança. Nós precisamos de ser perseverantes, senão a gente não atinge nosso objetivo. Perfeito. Então, eu acho que eu deixaria isso. Não desista. A vida é um desafio. Você me perguntou da música, né? Aham. Que eu falei, a vida é um desafio. É mesmo. A vida é um desafio. E a gente precisa de acreditar. Excelente. O que você falaria, se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria para a Patrícia lá de 18, 19, 20 anos? Estuda mais. Estuda mais. Estuda. Porque eu estudei direito no Brasil, mas eu não concluí. Eu ajudo meu filho aqui, com o pouco que eu estudei no Brasil. Os estudos do Brasil não é como as pessoas falam, é muito avançado, aliás, perto dos estudos aqui. Mas eu tinha que ter estudado muito mais, porque aí hoje eu ia estar em outro patamar também. Sim. Sabe? Então, eu acho que o que eu diria para a Patrícia, o que faltou, né, para a Patrícia é estudar mais. E mesmo assim, Ana, mesmo assim, o meu irmão que fala que eu sou curva fora do rio, porque eu consegui realizar muitas coisas sem ter estudado tanto. E se eu tivesse estudado tanto? Você ia estar além do céu. O céu não é o limite Então, mais. assim, hoje quando eu vejo até as pessoas que estudaram muito, eu fico tão feliz, assim, de verdade, porque eu falo assim, putz, eu também podia ter estudado. Ainda não. Mas hoje eu falo na minha casa, eu falo assim, ó, eu vou deixar vocês um pouco de mão, porque o que eu tinha que fazer, e eu vou estudar. Melhor coisa que você Porque faz. quem precisa estudar sou eu, sabe? Porque é uma peleja na minha casa ainda. Uhum. Porque os meninos ainda não terminaram, Sim. sabe? E sabe quando a mãe tem que ir empurrando? Eu tenho que ir empurrando meus filhos até hoje. Então, isso me deixa, sabe? Às vezes eu fico triste com isso. Porque meus filhos, a ficha deles não caiu ainda. Eles não entenderam o que aconteceu na vida deles. Eles não entenderam que estudar aqui com 100% de bolsa não é para qualquer um. Verdade. Não é para qualquer um. Então, assim, eles levam um pouco na brincadeira, sabe? Talvez até pela idade é complicado. Isso me deixa triste. Mas eu tenho certeza que eles estão fazendo bom. Às vezes eles não estão me demonstrando. Eu fico pensando, será que é isso, Deus? Porque só pode ser. Porque Mas pelo que você fala deles, eu acho que tá tranquilo, tá. Cara, é complicado, às vezes. De fato, a mãe quer, né, que seja tudo certinho ali, que eles desenvolvam, mas eles têm o tempo deles também. falaram para mim que dos 19 até 23 eles têm uma transição também. Sim, o cérebro da gente fica pronto, 25, 26 anos.
se eu não me engano. Pode olhar no Google ChatGPT aí, só para ter certeza. Mas é mais ou menos nessa faixa etária. E homem é mais atrasado que mulher. Mulher é mais evoluída. E meus meninos, eles têm 20 anos, eles já estão no 3º ano. Pois Meu é. filho, ele já está fazendo as cartas para fazer mestrado, porque estudou Ai, business. você tá reclamando. Não, porque Imagina, eu tem queria... tanto menino aí de 20 anos que tá As mães me, gandaia, me falam, Patrícia. as mães me falam isso, mas eu queria, porque assim, mas eu queria que eles fossem mais engajados. Entendi. Porque, por exemplo, se eu te mostrar a Bruna, vai de 10-0, meus filhos. É mulher. Não compara, não. Você pegar o projeto da Bruna, cara, você chora. Comparar a mulher. O cérebro feminino, ele é mais desenvolto que masculino. Masculino é mais motor, aquela coisa ali, mais racional, motor. Ah, pode ser isso, que é a menina, então. Também ela é mais velha, ela tem 24. Acho que ela vai fazer 23. Não, então nem compara. Não, Eles têm só 20. ela tá o dobro deles ainda. 24, não. Pode considerar aí. Pode dar tempo pros meninos, você vai ver. Mas é isso. Foi ótimo estar com você, amei. Obrigada. Eu espero ter contribuído com o que você pretende. Não sei. Demais. Tá super convidada pro meu evento de março. Tá longe, mas a gente já tem que ir colocando tudo no papel. Sim. Você já tem que ver com quem que vão ficar as crianças, ou a gente tem que arrumar um lugar para deixar as crianças, né? A gente tem os monitores lá cuidando das crianças. Mas a gente pode ir. Tem que se organizar. É uma ideia boa, tá? Tem que se organizar, porque se a gente se organizar, vão mais pessoas, a coisa acontece mais da maneira que a gente pretende. Exato. Né? E assim, eu acho que toda ideia é válida. Sim, toda ideia é válida. Eu amei essa história, eu já tinha pesquisado um pouco sobre você antes, os seus projetos. Eu amo projetos também sociais. E, cara, espero que todo mundo tenha gostado. É um episódio incrível, muito especial para mim, como pessoa, porque eu me identifiquei muito com a sua história, com as coisas que você faz. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Vai estar disponível no YouTube em breve, no Spotify, em todos os outros canais, para vocês verem, escutarem e etc. E não se esqueçam de comentar, compartilhar, para que chegue até mais pessoas do mundo inteiro, que eles saibam que é possível, sim, se você quiser sair do seu país, se você quiser fazer qualquer coisa, ser qualquer coisa nessa vida. Claro que não é fácil, mas como a gente sempre fala, tem que dar o primeiro passo, tem que se mover. Se tornar vítima, ficar na frequência de vítima não é bom. Não. Porque aí nesse caso a gente entra em vários outros setores e algumas pessoas não acreditam, então eu não costumo falar. Mas quando você entra na função ali vitimista, sua frequência baixa, então você vai ficar no nível de frequência das pessoas de depressão, de vitimismo, de reclamação. Então você não evolui. Então, quanto mais por isso, Ana, que a gente tem que ter o propósito. Porque se você tiver uma vida com propósito, você não vai ter tempo de ter depressão, nada disso. Exato. Porque você vai correr atrás sempre das coisas que você vai precisar de agregar dentro do seu objetivo. Sim. Claro que, falando que depressão, não estou desmerecendo quem tem depressão, pelo amor de Deus, porque depressão é uma doença e tem todo um porquê, um cuidado por trás disso. Mas mais mesmo de se mover, galera. Bora se mover, bora dar o primeiro passo. Não ficar esperando Deus, porque Deus ajuda, mas tem que fazer a sua parte também, tá? É orar e agir. Exatamente. Então a gente fica por aqui. Até mais, até a próxima. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.